terracachistas, cachaplanistas. Estamos aqui em mais um Quina do Mundo. E esse Quina do Mundo é especial, porque alguns especialistas dizem que é, o mal do século. O tema é o mal do século. E aí, como sempre, aqui estamos com nossos amigos Januzzi. E aí? Tô sem latinha, tô com garrafa, vamos ver se vai dar pra fazer um barulhinho aqui. Esse é o barulho original, esse é o barulho de verdade, cara. Honesto. Sempre com ele, o já intitulado Deus, Paulo Jabardo. Fala, meu querido. E aí, senhores? Ninguém tá estressadinho aí com o Quina do Mundo, não, né, mano? Tô querendo dar um pé, chutar o pau da barraca, quebrar monitor no meio do... Bom, até que seria interessante, né, cara? Se fizer Mas filma. existe uma terapia, exatamente uma terapia para estresse, que é você entra num ambiente, você destrói tudo e é legal. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, vamos falar que a gente está com um convidado especial aqui. Ele é doutor em psicologia do trabalho, é especialista em psicologia comportamental, psicólogo clínico. Muito obrigado pela presença, doutor Felipe dos Anjos. Bem, amigos do Quina do Mundo, estou de volta. Vocês vão ter que me engolir. Eu tô com um vinho, então não faz barulho, né? Mas estou aqui tomando um também. Tá justo, tá justo. É por isso. Boa. É um prazer estar aqui de novo, cara. Bom, obrigado mesmo por essa participação. De novo, a gente sabe que você é um dos 3 ouvintes do Quina. Nos deixa muito feliz. Vocês devem se lembrar de mim do episódio 9, Solidão. Solidão. Lá em 2020 ainda, não é isso? O auge da pandemia, né, cara? Também conhecido como anteontem. É que o tempo parou, né, mano? Deu um salto quântico de começo de 2020 até agora. Cara, se eu soubesse, assim, eu nem me liguei, porque senão eu podia deixar o episódio 59, que seriam 50 episódios depois. Acho que vai ser o 57, se eu não me engano, esse. Mas tá quase lá. Olha aí. Tudo bem. A numerologia. Quase 50 depois. Numerologia do quase. Bom, galera, a gente apresentou todo mundo e não falou exatamente o nome do episódio. Mas óbvio que se vocês estão ouvindo, vocês já leram aí. É sobre burnout. Burnout. É o deu ruim. É o fudeu. É o pirei, mais conhecido como a doença do século. E aí, vamos começar a falar sobre isso antes que a gente comece a chorar? Não, primeiro, é algo que existe mesmo ou é frescurinha? Boa pergunta. Vamos perguntar pro doutor Felipe. Falava que é viadagem, né? É viadagem. É frescurinha? É viadagem? Não, isso existe aí? No livro DSM, o CID, né? Por exemplo, os livros da OMS. Existe lá, tá lá, constando isso aí. Na prática existe também. Né? Aliás, vai estar existindo cada vez mais por conta do caminhar da carruagem, né, no mundo do trabalho. É isso uma coisa que eu tenho curiosidade. O André já falou, doença do século, não sei o que, e você fala, tá existindo cada vez mais. Uhum. Será que tá existindo cada vez mais ou não era diagnosticado? Ou o pessoal realmente achava que era frescura, que era falha de caráter, ou alguma falta de fibra moral, alguma coisa desse tipo? E aí o pessoal não falava, né? De fato está mudando as coisas. Né? A sociedade vem mudando também as doenças relacionadas, né, à sociedade. Se a gente pensar assim, em saúde mental, quais eram as doenças da moda em 1900? Freud, né? 1900 ali. Da moda no sentido estatístico, né? Da palavra moda. Assim, as doenças mais comuns, digamos assim, na saúde mental. Era histeria para mulheres e neurose de guerra para os homens. As mulheres viviam presas dentro de casa, num ambiente num mundo sem internet, sem meio de comunicação de massa, né? Os homens iam para fora, tinham lá aquilo que depois virou estresse pós-traumático, né? Mas era neurose de guerra naquela época. Né? Quais são as doenças da moda hoje em dia? Depressão, pânico, né? E burnout está aí correndo atrás das estatísticas também para poder ficar, né? Então, existe uma correlação ali, né? Tem a diminuição da produção no setor primário, o aumento da produção no setor terciário e burnout. Tá ligado a serviços. Como assim? Não entendi. Como serviços? Eu não entendo. A vida... Setor primário, agricultura, né? Assim, então, a vida na roça é bem diferente, né? O estresse é outro. O estresse é uma palavra que, aliás, não representa bem, né, aquilo que é a vida na agricultura ali. A vida disciplinada, né, tem que estar sempre presente, etc, tal, mas não é estresse. Você não apressa a planta para crescer.
né, ali gritando com ela. Que nem você apressa alguém para bater metas gritando com ele. Né? Mas o senhor feudal batia no cara para apressar o crescimento, né? Mas era outro, né, o nível de estresse lá. Né, aliás, a agricultura já foi vamos fazer um breve resuminho aqui da história do mundo do trabalho. Né? Ali antes éramos nômades, caçadores-coletores, né, e a vida tinha muitas dificuldades, mas estresse não era uma delas. Né? Não existia uma expectativa de controlar o ambiente, a gente simplesmente saía daqui quando aqui não estava bom e andava para lá. Assim, mortalidade infantil era um mega problema, fome era um problema, né, e tal. Mas, assim, a alimentação, a nutrição era muito mais variada do que é hoje. Tínhamos dentes muito mais fortes do que temos hoje, né? Pegávamos menos doença, inclusive não tínhamos cobertor, nem nada disso, tal. Pegávamos menos doença, né? E aí funda-se a agricultura, né? Ali 10 mil anos atrás, né? Então, 1,5 milhão de anos de existência, né? Ali, de Homo sapiens, nômades, caçadores-coletores. Né, do ponto de vista biológico, né, e a gente fomos fundados ali, né? É o que o pessoal da psicologia evolucionista chama de princípio da savana. Né? Nosso cérebro foi evoluído, né, em um ambiente de savana nômade caçador-coletor. Né? E aí há 10 mil anos vivemos num ambiente completamente diferente. Ele sedentário, quer dizer, fixados num terreno. Né, ali o termo sedentário vem da agricultura, da origem da agricultura. Hoje ele está muito em voga por conta do trabalho de escritório, né? Assim, de computador e tudo, mas o termo vem lá de se fixar, né? Deixamos de andar, sei lá, 50, 100 km por dia e fixamos, não, sei lá, chutei um número qualquer aí, de muitos km por dia, para fixarmos aqui em andar 2 km por dia, um diâmetro, né? Assim que a gente anda. Então, o estresse começa daí, de querer controlar o ambiente, né? Vou controlar, né, a terra, a planta, tem que chover, tem que fazer aquilo e tal. E aí a gente fica tão neurótico, essa coisa do controle, que quando não chove, você sacrifica um bode, né, para chover. Tipo assim, dos deuses, por favor, chove. A gente está tentando controlar aquilo que a gente nem tem controle. Né? Ver a ansiedade, né, o estresse e tal. Né? Começa daí, né? Mas ainda assim, a vida na agricultura, a vida é bem mais tranquila. Quando você pensa em Revolução Industrial, êxodo rural, né, o surgimento das primeiras metrópoles, né, inflando, né, as cidades ali de gente, trabalho industrial e tal, né, a vida foi mudando significativamente de cenário, né, ali de um ambiente rural para um ambiente urbano. E aí energia elétrica, o trabalho desse jeito, computador, internet, televisão e tal, cara, estamos constantemente controlando e controlados. Né? Então é difícil relaxar, né, hoje em dia. Vivemos uma situação que não vivíamos antes. E como essa situação vem agravando, né, ali essa é a ideia de que o burnout vai ficar cada vez mais frequente. Era menos frequente antes. Não é que nunca aconteceu, né, mas é que se aconteceu, foi estatisticamente irrelevante até, durante muito tempo. A ponto de não existir um diagnóstico em torno disso. Sim, mas é aí que tá o negócio. Por isso que eu fiz a pergunta. Porque imagina se o cara tivesse, sei lá, em 1930, tivesse um burnout, entendeu? Ele não procuraria ajuda, entendeu? Sim. Ninguém falaria isso, só falaria que o cara tá de corpo mole, né? O cara, sei lá, baixaria a cabeça, ouviria, não sei o que o cara faria, mas... Nem sequer se classificaria como alguma doença. No máximo, assim, é falta de fibra moral, esse tipo de coisa que os caras essas coisas, tipo, como podia ser o burnout lá na época, mas também era depressão ou pânico e tal. Na época eles falavam coisas como neurose, um termo bem genérico assim, tá derretendo o cérebro. Eles falavam umas coisas assim, sabe, assim, era uma... para poder, ou possuído mesmo, tá possuído, é um encosto, é uma coisa assim qualquer que tá fazendo isso com ele. Eu acho que tem que só dar um comentário rápido, né, que eu acho que essa doença, assim como a propagação desse tipo de doença, eu acho que certamente tem a ver com esse modo de produção neocapitalista que a gente vive hoje, né, que a gente produz mais do que nunca, essa questão, produção estúpida de alimento, de recursos, digamos assim, né, e cada vez menos oportunidade de trabalho para as pessoas, né, então ela quebra um pouco da lógica que você tinha com vários teóricos comunistas, né, que tipo, a máquina vai ser a salvação da humanidade, né, a máquina vai livrar o homem do trabalho, né? E isso não foi o que aconteceu, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha mais, recebe menos e se fode mais, né? Então é isso, essas mudanças, né, vêm agravando esse tipo de coisa. Então
parei ali na Revolução Industrial, né? Aquele resumindo do mundo do trabalho, da Revolução Industrial em diante aqui. Aliás, só um ponto, a OMS, ela atualizou recentemente, não sei se tem 1, 2, 3 anos, sei lá, com a pandemia eu perdi a noção do tempo também, mas atualizou recentemente burnout como uma patologia do trabalho. E aí lá no relatório, sei lá, no discurso, na reportagem que eu li, eles destacam isso, que ficou exclusivo do trabalho. Eu até estranhei esse ponto, na verdade, porque é possível a gente pensar outras situações. Eu mesmo atendi uma vestibulanda de medicina uma vez, né, anos, bitolado na função, assim, um negócio assim tão intenso, estourou o burnout. Era exatamente o quadro, todos os sintomas, o tratamento era esse e tal, você conseguiu reverter a situação, né, mas demora, né, o tratamento, vamos falar depois de tratamento depois, mas não era trabalho, né, mas não sei por que a OMS tirou, né, exatamente das outras áreas, né, esse termo burnout. Mas antes dava mais geral, assim, né? Mas eles botaram isso como patologia do trabalho. Então, o trabalho da Revolução Industrial para cá, ele teve Antes, né, o trabalho, ele era... o trabalhador, ele tinha um contato com o trabalho, né? Ele tinha consciência do trabalho, né, como um todo. Ele tinha que fazer uma cadeira, ele estava envolvido em todos os processos de arrumar madeira, de arrumar palha, de fazer isso, costurar aquilo, pensar e tal. Né, ali. Depois do trabalho industrial, né, as coisas funcionaram assim. As indústrias eram longe de serem locais maravilhosos, né, de se trabalhar, principalmente no início da Revolução Industrial. Eles usavam muitas crianças e mulheres, porque eram mais fáceis de controlar, né, mais dóceis, né, e submissas ali. Mas tinha assim, um número de fatalidades enormes, né, lá dentro das coisas. Era um local bem insalubre de você tá vivendo. Jornadas de 14, 16 horas por dia, sem poder sair do lugar para fazer nem as necessidades, às vezes. E aí tinha um desperdício grande, né? E aí um cara lá, cara, filho de industrial, olhou para aquilo e falou: não, vou bombar aqui a indústria do papai. Né? Ele começou a estudar o negócio minuciosamente, né? Ele começou a estudar a variável mais imprevisível ali do mundo do trabalho, né? Porque o trabalho gira em torno da máquina, na Revolução Industrial, e a máquina é muito previsível. O programa ela faz, né? As falhas dela a gente prevê também, né? Tem como prever. De todo o processo produtivo, a variável mais imprevisível é o ser humano do processo, né? Quando tem que estar fazendo alguma coisa ali. E ele começou a estudar essa variável, né? O nome dele era Taylor, né? E aí ele escreveu um livro com esse estudo chamado Os Princípios da Administração Científica do Trabalho, onde ele contava lá o número de passos que cada um dava, como é que funcionavam as coisas e tal. E aí, enfim, a ideia era... os princípios dele era fragmentar e especializar o trabalho, né? Cada um vai fazer uma micro coisa apenas, que aí fica mais fácil fazer a gestão em cima dessas pessoas. Só que nisso o trabalhador se reduziu a apertar um parafuso, né? Ou só pintar uma porta, né? Ou só fazer outra coisa assim. Né? Ele perdeu a consciência toda que ele tinha do trabalho. Perde o propósito, né, por trás do trabalho. Fica mais estressante trabalhar quando você tem menos propósito, menos consciência, menos visão das coisas. Total alienação, né, com o que você está fazendo ali. Exato, né? Então, assim, é um nível de estresse diferente, né? Não só o estresse físico, né, da jornada de horas e horas, né, ali, mas tem esse estresse também ali, né? E o objetivo do Taylor, era controlar corpo e movimento dos funcionários. Então, ele orientava funcionários de uma certa maneira até como preservar o corpo, né, para carregar caixas ou coisas assim, mas com o objetivo de otimizar a produção. Nossa, que bonzinho ele. Ele tinha uma preocupação ergonômica. Nossa. Não, mas eles eram até vistos como bonzinhos mesmo na época, viu? O Ford foi outro que... Aí o livro do Taylor bombou, todos os industriais queriam pegar, né, todo mundo usava, foi o Taylorismo, né? E tudo que vem depois do mundo do trabalho é uma sequela do Taylorismo, né? Então, o Ford foi um cara que pegou depois do negócio e falou: não, ainda está muito imprevisível isso aqui. A gente controla o corpo e o movimento, né? Mas é muito imprevisível. Então ele criou duas coisas. Uma era a esteira de produção, né? O trabalhador não vai se movimentar mais no trabalho, o trabalho se movimenta na frente dele. Com isso, o tempo de movimentação era um tempo imprevisível. Eu posso ir a passos de tartaruga, eu posso ir correndo, pegar lá e voltar e tal, né? Vou no almoxarife, pego umas coisas, volto correndo, faço aquilo, correndo. Então, agora se o trabalho se movimenta na sua frente, além de controlar o corpo e o movimento, o Ford passou a controlar também tempo e ritmo de trabalho.
né? E aí o negócio começou a crescer ainda mais. Ford, maior indústria do mundo, um tempão ali. E aí o declínio das indústrias fordistas, pela cabeça dura do Ford lá, né? E o surgimento do modelo japonês, lá na Toyota, né? Da indústria. As novidades que a Toyota agregou a esse taylorismo foram graças ao microchip e aos meios de comunicação de massa, né? Ele começou a flexibilizar o trabalho em várias modalidades diferentes, tornar as pessoas que eram especialistas apenas apertar um parafuso e mais nada, né? Torná-las multitask. Agora você faz várias coisas ao mesmo tempo. Se antes eu tinha um porteiro para entrar e receber gente aqui na coisa, uma secretária para falar com as pessoas ali antes do telefone, e um diretor para ditar o ofício que a secretária ia escrever, e um office boy para levar o negócio lá. Agora eu demito essa galera toda e dou um computador pro cara. O cara faz tudo. Ele recebe a pessoa, pensa, escreve no ofício e manda por e-mail. Então vai agregando tarefas, né, ali. Então a Toyota nessa brincadeira, além de controlar o corpo, o tempo, o corpo, o movimento, tempo e ritmo, ela passa a controlar também a subjetividade dos trabalhadores. Ela fica querendo controlar coisas que ela sequer pode tocar, como motivação, satisfação no trabalho, engajamento, né, e uma série de outras coisas assim, para aumentar o controle em cima do trabalhador. E a produção rende mais nessa brincadeira. Mas é mais estressante, a cada tempo que passa fica mais estressante, né, esse processo todo. Então, com o aumento da produção no setor terciário, né, e o ritmo das coisas com as máquinas e computadores e internet e tal, começou a ficar muito mais relevante, estatisticamente falando, essa síndrome da estafa profissional, que é a definição de burnout, né? A síndrome da estafa profissional. O burnout seria esgotamento, explosão, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, é possível interpretar, né, as coisas. Tem algum nome em português para isso ou usa burnout mesmo? Estafa profissional é o nome em português, que está no DSM e no sítio. Profissional. Então sempre tem que estar associado a trabalho. Pois essa foi a coisa que a OMS fez, né, recentemente ali, botou exclusivo ali. Mas assim, eu atendi aquela pessoa de vestibular de medicina e assim, foi uma estafa, claro, foi aquilo que aconteceu. Mas de certo modo, se for parar para pensar do ponto de vista da paciente lá, o trabalho dela era esse, né? Uhum. Exato. Então, porque o estudo estava organizado como um trabalho. Sim. Né? Tinha carga horária, tinha metas, tinha pressão, produção, tinha tarefas, fiscalização de tarefas, tinha tudo isso. Vira uma situação análoga ali, então até que... Por isso que eu achei que a OMS não precisava ter reduzido, né, ali essa situação ao trabalho, né, ali, mas um dia eu vou mandar um e-mail para eles ainda. Boa. Manda um zap lá, pô. Manda o Twitter. Não, manda o Twitter. Manda o Twitter. Twitter que funciona. Deixa eu. Sempre funciona. Ou não, né? Eu já mandei um tweet pro Elon Musk e ele nunca me retornou. Que bom. Mas tudo bem, eu não precisava da resposta dele, não. Esse é motivo pra você ficar deprimido, cara. E é esse outro. Tem muita coisa aí do burnout que parece depressão. Mas exatamente, depressão é porque eu acho que, Felipe, se eu não entendi certo, por definição tem a ver com trabalho, e depressão não tem a ver exatamente com trabalho. Você pode não estar trabalhando e estar deprimido. Beleza, vamos lá. Tem um rol de psicopatologias do trabalho, tá, ali. E aí cada uma delas tem uma análise ali. Então, assédio moral no trabalho, as patologias de sobrecarga, e é dessas que está o burnout, vamos falar dessas ali. Mas tem as patologias do humor no trabalho, a depressão no trabalho, né, quando o trabalho, né, ele ocupa a maior parte do seu dia acordado, né, então a jornada é extensa, né, então, e mesmo quando você sai do trabalho, desde a Toyota, graças a Toyota, você sai do trabalho e continua pensando no trabalho, você vai jantar e fala sobre trabalho com a família, você vai tomar banho e está pensando no trabalho, você dorme e sonha com o trabalho. Isso é um exercício psicológico relacionado ao trabalho, é um exercício psicológico de trabalhar. Sonhar faz parte do trabalho, né? Ele não é uma outra parte, não tem uma vida fora do trabalho mais, né? Ele, graças a essas flexibilizações todas, né, do mundo do trabalho, né, você fica difícil descansar do negócio, desligar do negócio, né? Isso é exatamente o que você está falando. Então, assim, o trabalho, se o trabalho, né, geral, existem depressões que não têm a ver com o trabalho, né, assim, términos de relacionamento, lutos, ou que podem gerar, né, depressões depois, ou, sei lá, né, problemas no que é chamado de vida pessoal, né,
se é que existe essa diferença entre trabalho e vida pessoal, mas aquilo que a gente chama de vida pessoal. Mas existe também uma depressão gerada no trabalho, já que você passa a maior parte do dia no trabalho, se você não se realiza, né? Se você vive uma vida escassa de prazeres ali, você vai desenvolver uma depressão. As pessoas escolhem um trabalho poucas vezes por conta da orientação vocacional delas. Né? Muitas vezes é pelo dinheiro, né? Ou por outras estratégias de vida. E aí fica mais difícil suportar, né, aquele negócio. É uma vida sem amor, né? Se eu não amo o trabalho, é uma vida sem amor, cara. Você vai passar o dia inteiro lá fazendo o quê? Aí eu vou amar de 9 às 10h30 da noite, que é o horário que sobrou depois do trabalho, assim. Né? Mas aí tem um ponto aqui que eu te falo. Eu amo o que eu faço, e mesmo assim, estafa absurdamente. Verdade. Se viver sem amor é um peso a mais, né? Mas assim, não quer dizer que viver com amor o peso foi embora, não. Né? Na verdade, amor é um troço difícil também, né? De estar levando isso ali. E o trabalho, ele se aproveita de pessoas assim como você, que amam o que fazem e exploram ainda mais. Né? Então, eles aproveitam do estagiário que está precisando aprender a entrar no mercado de trabalho e explora. Ele pega você depois que ama o trabalho e explora. Ele vai explorar do jeito que der. Entendeu, ali? Então ele vai buscar uma maneira de estar fazendo isso ali, né? Então, as patologias de humor também são patologias do trabalho, né? Tem drogadição no trabalho, né? O uso de drogas no local e horário de trabalho, ou chegar ao trabalho sob efeito de drogas. Mano, tem muito trabalho que só dá pra fazer cheirando. Não, mas é álcool, não é né? pouco, não, tá? Não é pouco isso, não. Não tô falando isso, não. Incluindo remédios, claro, né? Ali que tá assim, mas também drogas ilícitas, né? Não, mas imagina que até álcool, né? O cara que toma aquela cachaçinha antes de ir pro expediente, né? Sim, sim. Não, tinha um colega meu que ele levava a garrafa de café dele, mas tinha vodka lá dentro. Café é considerado droga ilícita em muitos países do mundo, inclusive, né, do mundo árabe ali. E também patologias pós-traumáticas, né, acidentes ou coisas assim que geram algum tipo de trauma no trabalho, já, né, muito problema com militar, mas também bancário por conta de assalto e sequestro, ou, sei lá, acidente de carro, pessoal do transporte, tá? Dá muito patologias nessa área também ali, né? Então aí tem esse rol de psicopatologias do trabalho. Vamos afunilar para chegar no burnout, então. Tá, patologias de sobrecarga, tá? São 4 tipos, né? Então, vamos entender bem o que é isso e onde é que o burnout se localiza ali nessa situação toda. O pessoal da ergonomia da atividade, eles dividem a carga de trabalho em 3 dimensões. Uma divisão didática, porque na prática é uma coisa só que você está vivendo, né, ali. Mas a gente divide em 3 dimensões, que é a física, cognitiva e emocional. Então, todo trabalho tem as 3 cargas, mas alguns trabalhos acentuam mais uma dimensão ou a outra. Né? Então, por exemplo, o trabalho da empregada doméstica tem uma carga física muito grande. Ajoelha, levanta, esfrega, tá? Passa roupa. Cara, tem negócio menos ergonômico do que passar roupa. 5 quilos numa mão e nada na outra. O dia inteiro fazendo aquilo, você fica todo torto no final do dia. Você tá louco. Né? Então, eu acho que... E também o contato com produtos químicos o dia inteiro, né? Isso, exatamente, né, Li? O trabalho do atleta também tem um custo físico alto. Meu trabalho de psicólogo, né, o custo é muito o quê? Lombar, ficar sentado o dia inteiro, né? Lombar tenta ali e tal. Ou agora de home office também tem um custo de visão grande, né? Eu tô com dificuldade nesse, é um dos pontos que me incomodam, de eu ir no computador assim. Então, eu fui professor há muitos anos, custo era o quê? Joelho, para ficar em pé muito tempo, e garganta. Pois Inclusive, eu operei um pólipo nas cordas vocais já. Então, as profissões variam, né? O custo. O custo cognitivo. Profissões que exigem, né, muita concentração, atenção, análises, só que mexe com estatística, matemática. Né? Matemática não dá para parar no meio do caminho e voltar. Você vai perder o fio da meada, cara. Parou no meio do caminho, você vai ter que voltar lá do começo de novo, né? E fazer tudo para não perder o negócio. Programação também, muita concentração. Também advogado e psicólogo, né? Que tem que ficar muito atento às coisas. Então, nível cognitivo alto, por exemplo. Né? A carga é mais alta ali. E tem a carga emocional ou social, né? Que é aqueles trabalhos que, por exemplo, envolvem sigilo. Né? Ali a gente tem uma necessidade de falar do trabalho, assim como outras coisas na vida. E se você não pode falar do trabalho, ou para qualquer um pelo menos, né? Eles são tipo um custo que o trabalho tem, uma carga que ele tem. Então, o cara é policial, né? Ele cresceu na comunidade, aí virou policial. E aí ele vai atuar na comunidade, e aí o amigo dele, que cresceu com ele, foi pro Dark Side of the Force depois. Agora ele vai ter que pegar esse cara agora lá na rua. Então, quer dizer, tem um custo emocional, né, nesse tipo de atuação. Né? Ou o cara trabalha na plataforma na Petrobras. É um mês inteiro de trabalho lá,
e um mês inteiro de folga. Né? O mês inteiro de folga é maravilhoso, são 6 meses de férias por ano. Mas o mês inteiro lá, cara, a carga é grande emocional. Você fica longe da família, né, das pessoas. Então, quando você voltar para casa, pode ter alguém do lado da sua mulher na sua cama. É a carga do Ricardão, né, mano? Não desse trabalho, cara. Eu conheci muito cara que trabalhava em cruzeiro, cara, que também pirava depois do tempo. Pois é. Né? Eu fui professor, eu trabalhei de noite, né? Muitos anos, fui professor. E assim, é um risco sempre, né? Esse tipo de coisa, trabalhar de noite. Aí, assim, eu tinha uma técnica infalível. Assim, quando terminava a aula, eu ligava e falei, amor, tô voltando pra casa. 15 minutinhos eu tô aí. Nunca flagrei nada. Tá certo, tem que avisar Então, pra sair. O pessoal de plataforma fala, cara, ó, amor, tô saindo da plataforma, pegando helicóptero agora. Ó, amor, cheguei aqui, Tá certo. tô pegando o ônibus. Tá certo. Ó, cheguei Mas, na rua. bicho, tem que evitar o constrangimento por todos os lados, velho. Né? Não vai ser bom pra ninguém. Tem. É a galera de TV ao vivo, ou de rádio. Porra, cara, você tá ao vivo, mano. É isso. Se você vai trair uma pessoa que tá ao vivo, é só você ligar o rádio e a TV e fazer a sua traição. Porque ela tá lá, entendeu? Uma merda, isso é preocupante. Você tem que avisar mesmo. Tô chegando em casa daqui a algum tempo. Dá Sacou tempo. por que a gente não grava ao vivo? Mas então, essa é a carga do trabalho, né? Todo trabalho tem a sua carga. Sobrecarga é quando a carga começa a gerar danos na saúde. Tá? A gente chama de sobrecarga. É subjetivo mesmo, sabe? Ninguém sabe exatamente qual é o momento. E não necessariamente é para todo mundo o mesmo momento, né, ali das coisas. Não é nem mesmo o mesmo momento para mim, né? Posso, em algum momento eu aguento pra caramba, no outro momento eu aguentando menos, né? Ali por outros motivos. Então a ideia de sobrecarga é isso, né? Quando a carga do trabalho começa a gerar danos. E aí esses danos podem vir tanto na forma física, lesão por esforço repetitivo, né? Mas agora eles chamam de DORT, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. É osso, músculo e articulação, ligamento e tal. Artrites, artroses, fibromialgia, né? E outras coisas assim. Enxaquecas e tal. Mas também pode vir na forma de uma descompensação mental. Tá? Fobias, depressão. A depressão, nesse caso, é uma comorbidade da patologia de sobrecarga. Ela não é a patologia principal, né? Mas ela é a patologia derivada de uma patologia. Crises de ansiedade, surtos psicóticos e outras coisas assim que dá pra, né, o cara começa a ouvir vozes ou achar que tá sendo perseguido, ou sei lá o que é, por conta são sintomas possíveis, né, ali para isso também. A gente tem 4 tipos de patologias de sobrecarga diferentes, tá? Que é o burnout, é uma delas, é o que a gente vai ficar falando aqui hoje, né? Mas as outras são karoshi, é uma patologia típica japonesa, embora não seja exclusividade do Japão, mas no Japão essa parada é tão cabulosa, cara, que eles têm associação de familiares vítimas de karoshi. Que porra é essa, cara? Para reivindicar indenização ou pressionar o governo para mudar as regras lá e tal. O Japão é o país de maior carga no trabalho no mundo. É verdade. Mas o que é esse esquema? De hora Karoshi? Que porra é essa? Karoshi é uma morte súbita no trabalho. Geralmente AVC ou infarto. Né, ali no trabalho, né, e ataca de maneira impressionante pessoas que não são grupo de risco, sabe, que grupo de risco é circunferência abdominal larga, idade, fumante, né, aquelas coisas assim, mas eles atacam às vezes jovens, né, que não são do grupo de risco, né, é estresse, né, estresse é um termo genérico, né, até falado isso lá antes, até esqueci, porque tem esse rol de patologias do trabalho, né, mas estresse é um termo genérico. Eles falam, estresse é o mal do século, que eles colocaram, mas estresse é um termo genérico, assim, vem da engenharia, né, significa desgaste. Né, assim, você constrói uma coisa e aquilo vai estressando, né, o clima, a chuva, o uso, então aquilo vai desgastando. Né, então na saúde mental veio de forma genérica, assim, vai desgastando até que quebra, né, ou estoura. Eu prefiro essa classificação desse rol, né, para poder tornar cada uma delas mais precisas ali, né, nas coisas. Então tem lá o karoshi, tem o workaholic, que é o viciado em trabalho, né, que algumas pessoas usam de forma charmosa, né, eu sou workaholic, mas na verdade não, é um vício em trabalho. São vícios comportamentais, né, é como se fosse vício em substância, mas não tem substância. É o caso de viciado em jogos, viciado em internet, exercício, viciado em pornografia,
exercício viciado em sexo, a mulher viciada em sexo é a ninfomaníaca, o homem viciado em sexo é o erotomaníaco, né? Eu decoro esses nomes para ficar tirando onda assim na hora de ficar explicando as coisas, mas... Eu achei que o homem viciado em sexo fosse só homem, né? Não sei. Não é a ninfomaníaca. É o putão. Não, mas e o viciado em pornografia e masturbação? Tem algum nome específico? Não, viciado em sexo, né, ali, ou viciado em masturbação, né, assim, não tem outro nome, não, são vícios comportamentais, né, não saiba também, pode ser isso. Tá, então assim, então desse rol de patologias de sobrecarga, né, tá lá o burnout também, que é a síndrome da estafa profissional. É isso, o cara vai estressando, né, vai sobrecarregando, e estoura, pá, tipo Um Dia de Fúria, lembra? Clássico dos anos 80? O cara estava desempregado, então, né, tecnicamente, pela OMS, hoje em dia não ia ser um burnout. Mas existe uma sobrecarga grande, emocional principalmente, né, muito grande no desemprego. Né, de sentimento de inutilidade, né, de pressão por produção, de coisa assim, tem que pagar conta. No clássico lá, O Dia de Fúria, vou dar spoiler porque é um filme da década de 80, pelo amor de Deus, se vocês não assistiram, vão assistir com spoiler. Né, ali o cara sai... Ele sai todo dia de casa, ele se acorda, toma café, se arruma, pega a pastinha dele, né, e sai de casa, pega o carro, em vez de ir para o trabalho, ele está desempregado, ele vai para um Burger King da vida, pega o classificados, passa o dia inteiro lá procurando emprego. E aí no final do dia ele volta para casa. Né? Até um dia, cara, e aí parece tranquilo, né? Mas disfarçar o estresse é uma carga a mais que as pessoas fazem. É um erro estratégico grande nas pessoas. Quando eles chegam em terapia, a gente sempre trabalha isso. Né, porque eles querem disfarçar as coisas, só que assim, cara, você vive o estresse e tem que mentir ainda pros outros. Então, assim, é mais um estresse, né, porque mentira tem perna curta, né, então você vai mentindo, depois mente de novo, e depois uma hora você vai rodar, aí vai ficar aquela preocupação, eles não lembram mais o que você está fazendo, né, ali então aumenta a carga, né, ali ainda. E aí o cara sai lá de casa, cara, aquele trânsitozão de Los Angeles, cabuloso, um calor danado, e ele surta, sai do carro, larga o carro no meio do trânsito, começa a quebrar tudo na rua, tá numa loja de armas, pega armas, aí sai matando, né, uma galera, faz o caos lá, né, assim, tipo, essa estafa, né. Eu nunca vi ninguém matar ninguém, não, por conta disso, mas eu já vi, assim, surtar, assim, de gritos e choros descontrolados, né, assim, às vezes em público, às vezes em situações assim, complicadas, ou até mesmo ouvir vozes, né, ou coisas assim, né. Ver um UFO, né, ver um OVNI de repente. Por estresse, né? Assim pode ser. Geralmente é perseguição, né? Estão me perseguindo, estão assim, estou em risco. É uma coisa que é estressante alucinar, cara. É um negócio. Ou se o cara for nos Estados Unidos, ele vai numa escola e dá tiro em todo mundo. Né? Aí tá mais para estresse pós-traumático, né? Porque tem um lance do bullying, depois do cara afundar em depressão e ficar remoendo isso e tal. Parece uma coisa meio estresse pós-traumático, assim, sabe? Justiceiro perdeu a família no parque com os mafiosos, depois vão matar todo mundo envolvido nisso. Aquela coisa assim. Mas os negócios do filme não lembrava dessa circunstância, né? Porque eu vi que no Japão, já que a gente mencionou no Japão, ocorre muito esse caso nas pessoas desempregadas, né? O cara sai de casa, não fala pra família que tá desempregado, passa o dia inteiro, sabe? Dando volta, caminhando lá. Ou, assim, ele tem um outro emprego que ele não acha que é digno falar pra família, né? Então o cara, sei lá, ele trabalhava numa empresa lá, ele era um salaryman, né? Como eles chamam. Aí ele foi demitido. Aí ele arranja um emprego de faxineiro, só que ele sai de terno, vai pra empresa, troca, bota lá, fica o dia inteiro faxinando e bota o terno de volta e ninguém em casa sabe ou que ele tá trabalhando de faxineiro ou que ele tá desempregado, sacou? Diz que é muito comum também isso lá. Cara, o Japão é surreal, cara. O cara mora na PQP, pega 2 horas de trem pra chegar em algum lugar, né? Chega lá, faz 5 horas por dia. O ritmo de trabalho sem descanso nenhum, sabe? Sem nenhuma pausa, sem nada. Então, o cara volta pra casa, não consegue desconectar. Aí a família fica assim, ó, esse pessoal que morre de carroxi, né? A família fica assim, ele não conseguia mais se conectar com os filhos em casa, né? A pessoa chega lá estressada, não para de pensar nisso, não dormia, tendo pesadelo direto, ou insônia, né? Ou sei lá o quê. 1 tonelada de remédio para dormir cada vez mais, tá? Né? E aí vai desenvolvendo essas coisas de sobrecarga, né? Então, assim, a patologia que você vai desenvolver tem a ver não só com os fatores estressores específicos, às vezes, que podem desenvolver uma coisa específica, mas tem a ver também com cada um, assim. Cada um tem um ponto fraco, assim. Biologicamente falando, tem gente que tem um estômago fraco, tem gente que tem problema nos dentes,
Tem gente que tem enxaqueca direto, né? Eu não tenho dor de cabeça, por exemplo. Então, assim, as pessoas mudam, né? Elas estouram em lugares diferentes. Elas estressam no ponto fraco delas. E aí tá, burnout, né? Esse sentimento de fracasso e exaustão causado por esse excessivo desgaste de energia e recurso. Muito empenho, tem que dar conta de tudo, não consigo, aí vai se estressando, né? Então, ele é uma resposta a um trabalho muitas vezes estressante, frustrante e monótono, né? Porque são cargas a mais, né? Que o cara tem que estar agregando ali. Hoje em dia, com o mesmo trabalho prazeroso, né? Agradável e dinâmico, mas com o volume muito grande que tem hoje em dia, né? Também está dando, né? Mais casos de burnout nesses outros trabalhos assim. No início tinha uma correlação muito grande com care workers, né, trabalhadores do cuidado, assim, saúde ou educação, por exemplo, tá? Enfermeiros, médicos, né, tudo, ou professores, funcionários de escola, né, tá. Agora, escritório também tá dando bastante, mas tem muito vídeo na internet, o professor, desliga o celular, menino, aí o professor surta, pega o celular, joga no chão, começa a pular em cima, grita. Assim, ele não volta ao normal, cara, em minutos, né, às vezes é semanas, ou mais, até se não tiver um tratamento adequado, uma abordagem adequada, assim, meses. A pessoa desorganiza mesmo assim, sabe? Assim, aquele cara que tá lá, né, trabalhando, ele manda imprimir. Aí ele levanta e vai lá naquela baia do lado da impressora, assim, pra pegar o papel. E a impressora deu um pau. Sabe esses vídeos que tem? Aí o cara surta, é só a gota d'água. A impressora da pau é só a gota d'água. O cara tá na tampa do negócio do estresse, assim, sabe? Aí o pessoal chupar a impressora. Aí pega e joga pra fora. O pessoal, todo mundo das baias do lado, tudo correndo. O cara ficou doido, sai correndo. E aí os caras lá surtando, quebrando das coisas e tal. Aqui em Brasília, ali, início da pandemia, tinha... Eu sou de Brasília, então eu acompanho o noticiário daqui, né? Então, muito médico dando problema. A gente já tem um quadro de saúde complicado, de poucos médicos para muita gente, e assim, o cara surtou. Assim, aí dava um surto lá, e agora é um a menos no quadro para atender alguém, sabe? E por um bom tempo ainda, né? Porque o cara, para recuperar, não é só um ansiolíticozinho e acabou, não. Diz que com a pandemia foi bem comum entre médicos e enfermeiras, e é aquela coisa, sai o cara, aí sobrecarrega os outros ainda mais, né? E aí vai piorando exponencialmente. É uma cadeia, exatamente. Vai saindo, não se repõe e vai estressando o parceiro do lado, porque vai precisar acumular funções e responsabilidades. Enquanto a empresa não coloca alguém no lugar, isso vai virando uma bola de neve, cara. É só mais uma hora. Então, exatamente, não. Você pode fazer isso e também aquilo. Dois casos de médico aqui em Brasília, né? Que eu vi pré-pandemia ali, último ano antes da pandemia. 2 casos ali. Então, pré-pandemia, assim, o cenário era mais leve, digamos assim, né, das coisas. A médica era a única médica no plantão do Hospital da Ceilândia. Maior cidade satélite do DF. Né, única médica no plantão do Hospital da Ceilândia. A gente já imaginou a situação de sobrecarga já. Né, e aí, assim, a família do doente fica nervosa, né? Ele tá nervosa, ele tá pressionando, ele tá reclamando, não sei o quê. Aí começaram a filmar só na hora que a médica surta, mas a família tava pressionando em cima. Né, e aí a médica surta uma hora. Ela fala, sai daqui, vai embora, vai lavar louça, arruma o que fazer, me deixa trabalhar. Só que assim, grito assim, de um jeito, ela não volta ao normal ali. Oi, tudo bem? Qual é o seu problema agora? Sua garganta, deixa eu ver sua garganta. Ela não volta ao normal depois, assim, sabe assim? Então já tipo, deu tilt o negócio. Não é puxa da tomada e conta até 10. Conta até 10 dias, de repente, né, pra voltar pra tomada. Aí pode ter algum resultado, né, assim nas coisas. O outro caso também, o cara no hospital de base aqui em Brasília, né, lotado, paciente no chão, no corredor, no banheiro, nessas coisas assim. E aí o bombeiro chega com um cara atropelado. Aí o médico falou, tá lotado, leva embora daqui, leva para outro lugar, não cabe gente aqui. Aí o bombeiro fala, é o 2º lugar que eu tô vindo já, esse cara vai morrer, não posso levar mais para outro lugar, o outro lugar também tava lotado. Aí o médico começa a ficar nervoso. Assim, não, ele não cabe aqui mais, leva embora daqui, leva para outro lugar. Tá. Aí o bombeiro fala, não tem jeito, tem que ficar aqui mesmo. Aí o médico fala, eu me recuso a pegar e aceitar ele aqui. Aí o bombeiro dá voz de prisão pro médico, ele não pode se recusar, né, esse tipo de coisa. Só que não é porque o bombeiro não tinha noção do que estava acontecendo, mas não funciona, simplesmente dá voz de prisão. O médico surtou, começou a gritar e andar pelo corredor assim, gritando, falta tudo aqui, falta gás, falta remédio, falta máquina, não sei o que, aí começou a gritar, não sei o que, não conseguia mais atender ninguém depois disso. Né, então, o cara não foi atendido por ele, né? Alguém deve ter vindo buscar a pessoa. Então, assim, situações que
de descontrole, né? Por isso que eu falo do exemplo lá do Dia de Fúria, que, claro, é Hollywood, né? Dia de Fúria, mas essa coisa, assim, né? Da explosão, né? Daquela coisa de, cara, quebrou, né? Quebrou, tá difícil ali agora. Quando o cara tem que mobilizar e ficar parado lá, sabe-se lá por quanto tempo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Algum dos senhores já teve momentos de extremo estresse a ponto de procurar ajuda ou realmente desistir de alguma coisa? Desistir de relacionado a trabalho, vamos falar de burnout. Desistir do trabalho, ou desistir do que estava fazendo, do estudo, da faculdade, do relacionamento, algo que... Talvez um quase aí, né? Talvez um quase. Mas assim, nesse nível não. Eu acho que eu escapei de um agora na pandemia, né? E eu já vinha estressado, né? Desde a minha graduação, eu trabalho, estudo, né? Eu fiz especialização, mestrado, doutorado, 2 filhos, tudo junto e misturado assim, sem parar, né? Então, bem estressante. E aí, quando estourou a pandemia, né? O nível de estresse subiu ainda mais, assim, eu fiquei ali gerenciando. Então, coisas assim, eu comecei a falhar em umas coisas, assim, eu tinha dificuldade de responder mensagens. Ou se eu até abria a mensagem, mas eu não conseguia responder, simplesmente dar umas travadas. E-mails, por exemplo, mensagens de celular eram menos difíceis, mas e-mails eu tinha muita dificuldade. Lançamento de pauta de faculdade, umas coisas assim que era banal, o custo tem uma carga, mas é pequena e tal, burocracias assim. Aí eu tinha algumas dificuldades, sabe? Eu tinha às vezes que apelar pro álcool, às vezes, para dar conta de algumas coisas assim. Mas aí eu saí da faculdade na virada do ano, né, abri a empresa e estou gerenciando uma clínica agora, né, e meu consultório apenas. Eu acho que deu uma aliviada na minha carga, eu conseguia mexer de novo nessas coisas. Não foi exatamente automático, não, mas... Uhum. Então, assim, é isso, eu fui gerenciando um quase ali também, né, ali. Entendi. Bom, no meu caso eu tive 3 vezes que isso afetou realmente o meu dia a dia. Assim que eu mudei para São Paulo, há uns 12 anos, sei lá, uns 10 anos. E aí eu não relaciono muito a trabalho, porque era a falta do trabalho, na real. Mas chegou um momento que eu acordei e eu não conseguia sair de casa. A sensação de sair de casa era impossível, assim. Não conseguia. Então eu saía de casa, quando saía de casa, começava a suar frio, ficar desesperado. Tô infartando. A única segurança que eu tinha era voltar para casa. Eu passei um tempo em casa, porque eu não conseguia sair de casa. Uhum. E aí eu comecei, e eu trabalhava a 2 quilômetros de casa, morava na Vila Olímpia, trabalhava na Faria Lima, e eu comecei por conta própria fazer um tratamento que é assim, Banco do Brasil. Na Faria Lima, até o meu trabalho, tinha 2 bancos do Brasil. Então eu saía de casa sem grana e falava, velho, se eu conseguir, eu vou até o próximo Banco do Brasil. Se eu não conseguir, eu entro, pego um dinheiro, pego um táxi e volto pra casa. Uhum. E aí, o segundo Banco do Brasil, e aí eu fui fazendo isso, de Banco do Brasil até o trabalho, e aí consegui me recuperar depois de um tempo. Olha aí, galera, e alguém quer privatizar esse Banco Salvador, cara, entendeu? Salvou uma vida, mano. Salvou uma vida, cara. Banco do Brasil é saúde. Segundo o técnico Filipão, não quer pressão não, vai trabalhar no Banco do Brasil. Vai trabalhar no Banco do Brasil. Porque não é exatamente pelo até que você falou, tem todo o lance de fraude, de assalto, enfim. A galera é estressada lá. E o lance de conciliação financeira, até o caixa, mano, tem que fechar o caixa certinho, centavos no final do dia. O esquema de metas e assédio moral são 2 grandes problemas nos bancos de maneira geral. Exato. Tem caso amigo Minha segunda vez foi em 2019, antes da pandemia. Que eu tava no trabalho lá, beleza, e também numa carga absurda. É do Papai Noel, assim? Não, do Papai Noel, vou contar do Papai Noel. Isso foi foi uma semana antes, e eu devia ter percebido que o esquema do Papai Noel tinha a ver com o que aconteceu na semana seguinte. Nessa semana específica, eu tava lá trabalhando, aí era umas 7 horas, tava esperando a minha carona, tô lá e de repente tá frio, né? Não, tá frio, comecei a sentir um frio. De repente comecei a me tremer e daqui a pouco eu estava sendo carregado da agência que eu trabalhava pelos colegas
E uma colega me levou pro hospital. Cheguei no hospital com uma crise de choro absurdo. Fizeram um monte de teste e no final o cara falou, cara, você não tem absolutamente nada físico. Não, o médico é assim, ó. O médico faz os exames todos ali e fala, você tá lá morrendo, né? Mas ele faz os exames todos e fala, você não tem nada, é psicológico. Pra eles, nada é psicológico. Não, mas cara, o médico é que nem mecânico, entendeu? Tá? Não, assim, então, porra, o carro tá meio esquisito, né? Tô ouvindo um barulhinho. Não tem nada de errado. Então ele só vai resolver se quebrar, entendeu? Não, caiu a roda, aí o cara resolve. Enquanto tiver um barulhinho, mano, esquece. Você vai ouvir o barulhinho até virar um barulhão. Não, e aí essa experiência me trouxe uma carga enfim, uma experiência em relação ao burnout. Aí depois procurei auxílio psiquiátrico e tal, fiz tratamento e tudo. E a terceira, com certeza, assim, eu me livrei do burnout, foi essa semana. Que eu tô numa carga absurda, tudo que você falou em relação ao burnout, pressão, falta de equipe, muita coisa em cima. Eu fui segurando. Agora, terça-feira, eu fui botar minha filha pra dormir e ela me pediu, falou, papai, porque eu não consigo, eu tava numa carga tão gigante de trabalho que eu não tava mais dando atenção pra ela. E o nosso ritual de dormir, a gente tem uma historinha específica que eu criei com ela. É uma história que eu conto há 6, 7 meses. É uma história simples, tem começo e fim. 3 minutos termina, ela tá dormindo, porque é algo confortável pra ela, que a gente criou juntos. Aí eu deitei com ela pra contar a historinha. Aí deitei do lado dela e simplesmente esqueci onde é que eu tava. Esqueci, comecei a falar meu nome. Eu sou André Luiz Oliveira. Comecei a falar meu nome, esqueci os nomes dos personagens, a história inteira. Comecei a me tremer em desespero e falei, cara, fudeu. Os sinais estavam todos aqui. Tem meses que eu não durmo. Tem meses que a minha família fala, cara, você tá em modo zumbi. No zumbi, assim. Você tá aqui, mas não tá aqui. Não, mas eu preciso cumprir as coisas, as metas, os prazos e trabalhando até 10, 11 horas da noite, 2, 3 horas da manhã, e no outro dia acordando às 6, 7 horas, levando pra escola, blá, blá, blá. E nessa terça-feira aconteceu isso. Cara, quando aconteceu isso, que eu tava do lado da minha filha e que eu não conseguia mais me comunicar com ela, não entendia onde é que eu tava, não conseguia contar uma história que a gente criou junto, eu saí do quarto dela, hoje é quarta-feira, aí eu voltei, liguei pra minha chefe pedir demissão. Me demiti ontem, e pronto, porque isso foi assim o final da minha história em relação a não vou deixar isso passar pra frente, porque eu já tive essa experiência que eu fui além do que eu acho que eu comportava, e agora eu simplesmente encerrei minha carreira na empresa onde eu tô ontem, porque chegou ao ponto que eu tava do lado da minha filha e isso pra mim era muito mais importante do que tudo que eu podia ter construído. E as pessoas à minha volta sabem exatamente o que eu tô falando, porque todos já perceberam, já falaram, já sentiram ou se calaram em relação a isso. E dessa vez eu disse basta, porque, cara, daí pra um problema psiquiátrico, um AVC, um infarto, é um pulo. Então, assim, é muito difícil, mas é um basta, velho. Eu consegui dessa vez controlar o momento. Coisas que eu não fiz porque não percebi por causa daquilo. Amo o que eu faço, não é penalidade, não é penoso começar o dia, mas era insuportável terminar. Então, minha terceira vez essa história, espero que nunca mais tenha isso. Espero que eu tenha aprendido na primeira, na segunda, na terceira e que não se repita numa quarta. E é muito mais comum, sabe? Eu lembro do Boechat falando não sei se a galera nova vai entender, mas o Ricardo Boechat era um colunista, morreu num acidente de helicóptero aqui em São Paulo há alguns anos. Ele teve isso, cara. Ele era no rádio lá na Band News, tá, ao vivo, o programa dele era ao vivo, o Jornal da Band News logo cedinho, e chegou um dia que ele sentou lá e não entendeu o que ele tá fazendo. Ele era um cara que era muito de improviso, muito bem letrado, ele lia muita coisa, ele se inteirava do dia a dia. Tinha um dia que ele sentou, agora vai você. Aí ele, não fui. O cara não foi. E aí, teve aquele coisa estranha, ele levantou, foi pro camarim dele, posição fetal, chorou pra caralho, não sabia por que tava chorando. Não tinha a mínima ideia do que, por quê, mas ele não conseguia parar. E aí depois ele começou, e ele entendeu que como o estresse era algo silencioso,
E assim, quando explode, por ser silencioso, é de uma vez por todas. E quando você é diagnosticado com estresse, é basicamente para a vida. Você precisa de tratamento, porque assim, você vai ter o tratamento, claro, depois acompanhamento, vai de remédio para tratamento, para acompanhamento e para sinais. E aí ele depois virou um certo embaixador do estresse, que não é frescura, que não é porque você é um cuzão, simplesmente é um momento que você não... Pô, não teve o Robin Williams, aquele comediante que se matou, ele tava o cara era comediante. Toda vez que ele aparecia na televisão era pra fazer a gente rir. E ele falou, ele se matou. Porque ele tava com uma crise de estresse absurda, que não falava. E aí chegou um momento que ele tirou a própria vida. Então esse é um assunto sério. A mudança de estilo de vida, né? Ali o pessoal fala, vou jogar tudo pro alto e vender coco na praia. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Vender coco na praia é tranquilo. Você pode ter 1000 problemas ali depois no futuro, de aposentadorias ou outra coisa, mas é tranquilo. Não é isso de ficar até 10, 11, 2 da manhã, né, trabalhando, porque não tem ninguém para comprar coco 2 da manhã na praia. É mais tranquilo. Então, assim, deixa eu só fechar aqui o rol de sintomas, né, para a gente poder partir para tratamento, para falar um pouquinho de tratamento aí, que você já está na gestão, já na gestão do quadro, né, ali, tentando soluções, intervenções ali, intervenção decisiva da sua parte, né, ali, cara, é difícil pedir demissão, cara. Não é fácil, né, esse tipo de decisão. Mas não foi mesmo, não está sendo ainda. Tomara o mercado no Brasil é um pouco mais disso. Lá fora, às vezes, os Estados Unidos, por exemplo, ou alguns mercados, a Europa é um pouco mais fácil, alguns pontos da Europa, é um pouco mais fácil você sair de um emprego e ir para o outro. Né? Assim, existe mais movimentação, mais possibilidades até. Quando a gente tem um mercado mais restrito nesse sentido, a gente fica mais refém, né, disso. Mas eu acho que a maturidade do mercado é fundamental para as pessoas estarem, inclusive, evitando isso. Né? Porque elas têm que mudar. Tem que sair de um e para o outro e tal, e tentar novos ares para ter um impacto diferente ali, né? Mas lá que a OMS fala, né, de 3 pontos principais ali para burnout: exaustão emocional, falta de envolvimento no trabalho e despersonalização. Né? Então, a exaustão emocional tem a ver com essa carência de energia ou estafa. Não dou mais conta, vou ficar dentro de casa, porque eu não consigo mais sair, né? Que você estava falando lá. Não consigo mais sair, simplesmente. Acabou a energia, não consigo mais. Às vezes falta energia para tomar banho, higiene pessoal, para alimentação, coisas assim. A falta de envolvimento no trabalho é um sentimento crônico ali de inadequação pessoal e profissional, né, de que não estou dando conta, não estou correto, não estou funcionando, né, autoavaliações negativas com muita frequência. Você começa a duvidar se você é uma fraude, cara. Você chega um momento que você fala assim, cara, não consigo... É o que você falou, não consigo responder e-mail, mensagem. Eu vejo a mensagem e falo assim, ok. Aí elaborar um raciocínio no e-mail, né, que demanda mais linhas do que um tweet, possível. Você chega num momento e você fala, cara, não sei onde comecei, como eu vou terminar. Isso é... assim, se eu encontrasse a pessoa pessoalmente, eu até falaria com ela. Mas eu tinha que abrir o computador, pegar e escrever. Caraca, aquele negócio estava no nível para mim, eu não conseguia, tava travando ali, né, as coisas. E me sentia mal, é banal, pô. Eu tenho um doutorado, sabe? Eu vou abrir o computador e responder e-mail. Não é, mas assim, era eu ficava infantil na hora, sabe? Isso. Infantil. Você fica assim, caralho, que ridículo. Isso aqui, a vontade é essa, a vontade é de encolher em posição fetal e ficar chorando. Né? E faz pra mim alguém, por favor. Né? Assim, a vontade era essa, mas ninguém responde meu e-mail, sou eu mesmo que tinha que chegar lá e fazer isso. Né? Então, ficar ruminando minhoca na cabeça ali, né? Coisas negativas e autoavaliações negativas, tem uma carga grande nisso aí. O último é o despersonalização, tá? Que pode ser visto de várias maneiras. Desde aqueles surtos assim mesmo, onde a pessoa sai do próprio corpo, né, passa a se ver do lado de fora, né, ou não reconhece, olha, essa mão é minha, olha para a própria mão e não reconhece mais, sabe? Desrealização ou despersonalização. Caralho. Mas pode vir em níveis menores, assim, quando a pessoa coisifica clientes, colegas ou organização, trata os outros como coisa, né, assim, não como, né, rebaixa, né, a pessoa de pessoa para uma coisa, assim, ou uma coisa. Tem um endurecimento afetivo significativo,
uma insensibilidade emocional, cinismo para muitas coisas, assim, como tá já de saco cheio para tudo, mas passa, né, tudo é uma resposta, tudo é uma patada nos outros. Né, assim, dissimulação afetiva, também ansiedade, irritabilidade, desmotivação, alienação, uma conduta muito voltada para si, né, comprometendo os resultados do trabalho, né, desse tipo de coisa. Então, essas várias... Você não precisa ter todos os sintomas juntos, né, ali, mas o diagnóstico ele é clínico, né, não é um exame que faz. É a análise desses sintomas ou da intensidade de alguns deles, né, que vai dar o diagnóstico, né, de burnout ou de outra coisa, né? Procure um profissional qualificado, né, cara, para te auxiliar, porque não é só fazer um exame de sangue e sair um número no final, não vai sair um número no final. Mas ouvindo tudo isso eu me pergunto, né, como é que uma pessoa evita, né, isso, né? Como é que você teria um comportamento preventivo, né? Ainda mais você pega numa situação como está hoje no Brasil, né, que o cara tem que trabalhar não sei quantas horas por dia entregando coisa no iFood para conseguir sobreviver, dirigindo o dia inteiro, né? E o cara não tem outra opção, sabe? Se ele largar isso, ele não bota comida em casa, ele passa fome, né? Ou o filho dele passa fome, sabe? Não pode pagar o remédio da esposa, de alguém. E aí eu me pergunto, sabe? Cara, como evitar isso, sabe? O que a pessoa pode fazer para tentar sair desse problema? Tem duas maneiras, assim, da gente pensar o problema, né? E uma mais efetiva, a outra mais paliativa. Tá? Mais efetiva é repensar o trabalho. Tá? Então, essa situação tem a ver em como o trabalho está organizado, né? Em termos de cobranças, metas, regras, né? Ou hierarquias, ou procedimentos, ou uma série de coisas assim. Né? Então, repensar o trabalho é a maneira mais efetiva de mudar isso, porque você vai, né, trabalhar a causa do problema. Né, que é essa forma exploratória em cima do trabalhador, que é um desespero capitalista, assim, né, por crescimento e por lucro e por coisa, um negócio tal que não tem a ver só com uma empresa, né, ela está inserida numa sociedade, né, então, mas seria, então, desde pensar políticas públicas relacionadas ao trabalho, o Japão, por exemplo, ele fica tentando proibir um número excessivo de carga horária, e aí as empresas ficam burlando de todo jeito possível e o governo continua fazendo vista grossa, né? E aí tal, quer dizer, você vai tentar repensar o trabalho. Mas algumas empresas têm uma pressão lá que funciona, e aí põe, às vezes diminui de fato a carga de maneira geral, não só a carga horária, mas a carga de maneira geral, né? A cobrança, as metas, ou... Às vezes eu tenho que trabalhar 8 horas, mas eu dobro a meta. Eu tenho que me virar em 8 horas. O que eu fazia antes em 8 horas, vai fazer o dobro. O horário é o mesmo, mas a carga é o dobro. Você pode mudar exatamente isso, que seria de fato uma solução ali melhor, ou você vai tentando coisas no nível organizacional do tipo sala de descanso ou sala de descompressão, sabe? Tem um puff, tem uma musiquinha, um livro, né? O chefe está contando ali, né, no relógio. Você vai voltar para cá que horas, né? Mas assim, tem lá um saco de pancada, ping-pong. É a cervejinha na cesta nas agências. Isso é bom, não é ruim não. Só que assim, é uma forma da empresa dizer assim, eu não quero aliviar tanto para você. Eu vou botar um recurso a mais aqui, tipo assim, eu te dou massagem, mas eu não vou aliviar teu estresse. Tá? Mas eu te dou massagem. Tipo assim, é melhor do que as empresas que não fazem isso, com certeza. Tá? Mas talvez em termos de solução mesmo, assim, o ideal era repensar o trabalho, né, ali nas coisas, a sociedade, o trabalho. Mas estrutural o negócio. Mas aí, né? Felipe... É complicado, mas a situação que a gente está hoje, eu não consigo ver isso, né? A gente tem uma deterioração total, né, das condições de trabalho. Cara, esse livre mercado, assim, direto, ele vai gerar 2 cenários, né? Um de precarização cabulosa, assim, mas um nicho, uma ilha de privilegiados também muito grande, né? Porque tem algumas empresas que são verdadeiros paraísos, aí. Assim, as empresas que pensam, né, que levam essas questões muito a sério, investem em todos os recursos possíveis e tal. É gostoso trabalhar lá. É bom. Tem uma pressão, tem um estresse, mas tem tanta coisa para compensar e para ajudar e para colaborar que, né, assim, é realizador o negócio. Mas então, isso é preocupante. É preocupante. Tem empresas de tecnologia, de inovação digital, Google, Facebook. Cara, o ambiente de trabalho, você tem tudo lá. É o momento que você está lá, que você precisa produzir e que você tem mesa de ping-pong, você tem um cafezinho, você tem videogame e tal. Cara, isso é super perigoso. Porque o que a empresa faz para você não sentir vontade de voltar para casa.
E aí o cara mora num carro no estacionamento, né? Exatamente. E é o cara Isso acontece, morre no carro. E assim, é porque cada vez as empresas fazem essa armadilha para você ficar mais tempo dentro da empresa. E aí você fica fora do seu ambiente social. Porque não quer mais, porque você volta pra tua casa, onde você tem que lavar louça, onde você tem que cuidar de filho e tudo. E você chega e você acorda de manhã e sai pra uma empresa onde você pode, durante o expediente, tomar uma cervejinha no final, jogar um ping-pong, jogar um PlayStation e ter as palestrinhas motivacionais. O cara não quer sair desse act, entendeu? Isso é perigoso demais. Cara, isso é. Parece moderninho, mas é, na verdade, uma técnica de, sei lá, aprisionamento de trabalho. Tá. Porque no final das contas, o que você tem que entregar, você tem que entregar. Sim. Então, assim, é esse paradoxo aí, né? Que, assim, por um lado, né, se eu estou estressado, eu dou uma relaxada no ambiente desse, funciona, né, ali. Por outro lado, tornar o trabalho melhor do que o ambiente de casa é um pouco polêmico também. Né, Li? Porque, cara, de repente, né, acho que família não se substitui com uma mesa de ping-pong. Até porque minha mãe tem uma mesa de ping-pong na casa dela. Então, assim, acabou, morreu. Então, a gente pegou na casa da minha mãe. Né? Mas, assim, eu adoro ping-pong, inclusive. Mas, na verdade, assim, né, você tem sua casa, pô. Né, você tem. Cara, chegar em casa e não desligar do trabalho, você estraga aquele ambiente. Né? Mas e criança pequena também é um gasto grande, né, cara, de energia, assim. Nem tudo são flores, né, ali no matrimônio e na paternidade, né? Também tem uma parte ali que é uma carga mais pesada ali também. Então, às vezes, fala, pô, o trabalho tá menos cansado, né? Menos cansativo, né? E vai poder fazer algumas coisas. Criança, cara, tem noite que é choro. Mas o trabalho, assim, eu ouço uma reclamaçãozinha, mas eu faço o resto. Né, então, mas isso é uma boa, que eu lembrei numa conversa que eu tive com um amigo uns anos atrás, né? Porque ele era esse que entrava bem nesse mito do sucesso e trabalho duro necessariamente, sacou? Não importa se você trabalhar muito, você vai ser bem sucedido, sabe? A gente sabe que não é muito bem assim que funciona, né? Mas ele fala, não, mas eu adoro meu trabalho, porque lá eu produzo, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza, eu não lembro o que o cara fazia, sacou? Mas eu falei, beleza, cara, fim de semana você trabalha, você pensa no trabalho, não, fim de semana eu jogo bola, não sei o quê, faço blá. Não, e o trabalho? Tu não pensa no trabalho no fim de semana? Não, porra, lógico que não. Então você não gosta do trabalho, velho. Você tolera essa porra aí pra ganhar dinheiro. Não fode, caralho. Porra. O Theodor Adorno, filósofo crítico lá de Frankfurt, né? Uma vez ele estava sendo entrevistado lá por um repórter, e o repórter falou, mas quais são os seus hobbies? Aí ele falou, eu odeio a palavra hobby. Né? Dá uma impressão de que é algo inferior ao trabalho. Sabe? Mas assim, eu levo o meu trabalho tão a sério quanto meus hobbies. Assim, não tem isso, assim, não, eu não tenho hobby, assim, não é algo inferior, velho. Eu levo tudo a sério na minha vida. Se eu tenho que levar o trabalho, eu levo a sério. Eu levo o resto também a sério, né? Eu sei botar limite no trabalho para viver o resto, porque eu levo eles a sério também. Só lembrando que o Adorno foi o cara que compôs as músicas dos Beatles, tá? Então, sim, tem essa. Como é que velho? Não, de acordo com o Lavão. Com o Olavo? No final do Olavo. Tem uns artigos fazendo análise de música que é muito interessante. Não, eu gosto muito dele por conta da psicologia do trabalho, né? Minha leitura preferida dele nessa área é essa. Mas música... Tem uns de críticos de arte relacionado à evolução do trabalho, né? Do artista, que é bem interessante. Né? Mas a música pra ele o negócio dele era música erudita, tudo, né? Não é? De acordo com o Lavão, ele compôs as músicas dos Beatles. Não, mas pelo que eu entendi, ele tinha um certo desprezo com música de massa, né? Não sei direito, não sou um especialista na área. Tinha. Eu queria voltar num aspecto aí que eu acho. É meio anedotal que eu vou falar, mas você falou, por exemplo, você fez uma recapitulação da história da humanidade aí, né? E aí você comentou um negócio, tá? Que é algo que a gente sempre ouve falar, né? Porque uma coisa é o trabalho, outra coisa é a tua vida pessoal lá, sei lá, com família, etc. Não foram essas palavras que você usou, mas alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria levantar um ponto, né? Se você volta lá, caçador-coletor ou mesmo agricultura, tá? Não existia essa distinção entre vida do trabalho e vida de família. Ao ponto de que, por exemplo, caçador-coletor e agricultura, porra, a tua esposa, teu filho, teus amigos são todos são seu colega de trabalho, sem exceção.
Tá? Por que eu tô falando isso? Porque é uma coisa que eu tenho observado, isso aí pode ser anedotal, né? Mas eu já vi com muita gente falando a mesma coisa. Onde eu trabalho, 20 anos atrás, sempre tinha churrasco. Regularmente tinha algum churrasco, o pessoal se reunia. Sempre assim, o pessoal saía um sábado ou viajar para algum lugar, o pessoal lá da. É lógico que pode ser questão de idade, de não sei o quê, mas você vê mesmo. Ou pode ser porque eu sou chato pra caralho e não me convidam mais, né? Também pode ser isso. Mas assim, a não ser que seja todo mundo mentindo pra mim, você não vê isso acontecer mais. E aí então houve essa hiperseparação aí do espaço do trabalho e do chamado a vida pessoal. Tá? Isso eu tenho visto assim, tudo quanto é lugar. Novamente, não é observação minha, tá? Mas assim, que não existia, ou era num grau bem menor há 20 anos atrás. Não estou falando 100 anos atrás, estou falando 20 anos atrás. Perfeito, análise. Trabalhar não é só produzir. Trabalhar é conviver. É viver com outras pessoas. Né? Você vive mais com as pessoas do trabalho do que com sua própria família. Né? Antigamente, né, você trabalhava com a própria família e amigos, né? Então o senso de comunidade era outro. Né? A noção, né, que o Marx fala, né, da alienação do trabalhador, né, isso assim, ele via demanda, ele cumpria o trabalho e ele via satisfação, né, da realização das coisas. Tal. Quer dizer, tá todo mundo envolvido fazendo isso ali. Né, hoje em dia, com as 1000 especializações, com a distância entre, né, o início da demanda e a produção e o produto final e tal, quer dizer, as pessoas não têm noção mais. Tem criança aí que acha que o leite vem da geladeira. Né? Você abre a geladeira e pega leite. Vem da geladeira. Né? Aí você tem que gerenciar várias vidas diferentes. Né? Eu tenho que gerenciar meus amigos do trabalho e gerenciar meus amigos. Né? E aí você começa a ficar estressante, porque você tem 150 amigos lá no Instagram, né? Ou mais até, né? Eu que tenho poucos, assim, então, mas a pessoa tem 1000, né? 2000, não sei o que. Mas como é que você gerencia, né, esse número de pessoas assim, para ter contato? É muito complicado. Você tem uma variedade grande de redes de contato, você acaba tendo que gerenciá-las todas, vira um estresse a mais também. Se for algo tranquilo e leve, né? Se nenhum amigo ficar cobrando sua presença, né? Se ninguém ficar reclamando que você não foi no aniversário, então leve, mas se ficarem cobranças e regras e pressões sociais e coisas, né, fica pesado, fica um estresse a mais também para estar fazendo isso. Então, a noção de trabalho numa comunidade, né, em algo menor, ela tinha uma carga menor, né, por conta disso, por mais consciência do trabalho, por mais retorno imediato das coisas, né. Até porque as pessoas, já que você vive com as pessoas, trabalha com elas, ninguém vai explorar você que nem um escravo. Exato. Sabe assim? Porque eles vão olhar pra você e falar, você não tá bem, não, descansa aí um pouquinho. Não, e outra, né? Eu acho que nenhuma comunidade caçadora-coletora vão te chamar pro amigo oculto de fim de ano da empresa, né? Acho que esse estresse não vai ter que passar. Não, vai ter que passar. Isso aí passa todos os dias da tua vida, essa é a diferença. Mas é com tua família ali, então fica mais tranquilo, sacou? Então você já tá acostumado, tá calejado. Vai aguentar com a família. Não, cara, o estresse do caçador-coletor é fome, é um estresse, porque assim, ele vivia, embora ele comesse muito mais variedade, podia ser que ele se deparasse por um tempo sem conseguir pegar nada. Né? Depois que vem lá o domínio do fogo e a agricultura, o negócio diminuiu muito, né? Mas era fome e morte violenta. Eram 2 problemas que ele vivia. Né? Mas, no geral, era menos estresse do que hoje. Não sei, cara. Eu acho que o que eu observo aí é que lei do Paulão, hein? O estresse é constante, cara. Se você não tem estresse, você vai inventar picuinha pra ter estresse. Então você vai fofocar até gerar uma briga lá dentro da caçador-coletor, e aí vai ter um duelo, e aí vocês vão se matar, cara. Acho que. Cara, mas assim, uma comunidade. Nós éramos lá, sei lá, 50 macaquinhos parados assim no meio do nada, do Cerradão. Aqui é um cerrado, né? Parado no Cerradão, 50 macaquinhos lá no Cerrado e tal. Aí um estressou demais, dá uma asinha ali no canto e tal, ou sei lá, velho, vai caminhar, você caminha tanto que você cansa. Aí vai ter o babaca com a onça com vara curta e todo mundo se fode, cara. Todo mundo não, só morre um. A onça fica. Mas eu não sei. A onça morre um. Morre o cara que não sabia que o cara tinha cutucado com a onça com vara curta. Não, mas deve ter algum estudo antropológico nesse sentido. É o quê? Deve ter algum estudo antropológico nesse sentido, né? De sociedades coletoras, né? Como é que eles lidam com essas coisas. Seguramente tem. Não, então, e assim, uma coisa é mudar o trabalho, né, como eu falei, outra coisa são as técnicas paliativas, né, que é você atuar em cima do trabalhador em si. Por exemplo, qualificar ele para gestão de conflitos,
para gestão do tempo e produtividade, para qualificar tecnicamente também, que é uma maneira de reduzir a carga, né? Quanto mais técnico, menos estressante é o negócio. Terapia, fazer terapia, né? Uma maneira disso. Uma maneira fundamental na minha vida para eu gerenciar meu estresse, chama-se jiu-jitsu. Cara, quando parou a pandemia, que suspendeu o jiu-jitsu, eu quase surtei. Né? Quando o negócio voltou, que eu pude descarregar lá e tal com a galera que eu gosto sempre, abraço as pessoas e caio na porrada com as pessoas e tal, que é um alívio na minha vida. É o filme Clube da Luta, cara, que é bem isso. Muitas pessoas recorrem ao álcool ou outras substâncias, né, ali, tá. Então são maneiras paliativas, né, de estar lidando com isso em cima do trabalhador ali. Uma variável que antigamente nas sociedades caçadores-coletores tinha muito, que hoje em dia diminuiu, é sexo, né? O Luiz Felipe Pondé, ele fala, nunca na história da humanidade se fez tão pouco sexo. Os caras, um caçador-coletor, fazer mais sexo que você, cara. Não, mas você tá falando. Não. É a idade, velho. Os adolescentes, enquanto a gente tá falando, estão transando agora. Exato, a gente tá aqui, 4 homens juntos conversando. A gente tá aqui. Tá? Eles estão transando. Enquanto a gente tá falando, eles estão transando. Tá? Adolescente não tem esse problema, velho. Jovem não tem problema. Não sei, eu li um artigo um tempo atrás. Justamente essa questão do sexo aí é sobre lá na Alemanha Oriental. E a mulher vendo a vida da filha, né? E falando, porra, entendeu? Tem muito mais coisas, mas que ela não transa. Sim, claro. E ela falou, cara, não, na Alemanha Oriental era muito mais. Então veja o estresse que as pessoas têm, né? Quando você reduz válvulas de escape como essas. Né, você virou sedentário, deixou de descarregar quilômetros de distância, né, de energia. E aí você diminui significativamente a sua vida sexual. Cara, o cara vai ficando muito estressado. Eu não sei, eu suspeito fortemente que mistura de neoliberalismo com culpa cristã. Sim. É uma receita para desastre, cara. Total. Então, assim, o neoliberalismo se internaliza tudo. Não, porque eu tenho que ser o cara, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ter iniciativa, e você ainda tem a porra da culpa cristã aí da sociedade. Mano, isso aí é o espírito do capitalismo. Mano, isso aí é receita pro desastre, entendeu? Sim. Então, você vira você se põe como um escravo e ainda sente culpa por não tornar teu chefe mais rico ainda. Exato. Exatamente. E o mais engraçado da culpa cristã, né, cara, que você pensar que Deus, Jeová, é o mais esperto, né, cara? Trabalhou 6 dias e depois descansou pela eternidade, né? Então, esse aí... O tal do dia, um dia, né? Não, e aí eu tenho um meme que eu achei muito legal, né? Vendo assim, os milagres de Deus versus o tempo, né? Então, primeiro, assim, criou o universo. Tá, dilúvio universal, certo? Ressuscitou Jesus Cristo lá, não sei o quê. Aí hoje o que é? Apareceu numa bolacha, né, cara? Bom de fogo. Cara, eu acho assim, você pode criar o universo em 1 bilhão de anos, ou você pode criar em 6 dias. Criar em 6 dias é mais estressante. Né? É uma meta num curto prazo menor. Deve ter dado um puta. É por isso que. Tá vendo? Aí, ele criou em 6 dias. O estresse de criar em 6 dias criou o Velho Testamento. Não, que era o Deus da. O burnout criou o novo, é isso? Aí o burnout criou o Velho Testamento. Burnout, cara. O Dilúvio foi um burnout. Ele falou: chega, não mais. Caralho, não, mas essa porra toda. Mas isso é interessante, cara, porque você pensar, né, que pra grande parte da cristandade, preguiça é um pecado. Né? Né? Acho que tá. Eu até peguei uma passagem aqui de, sei lá de que livro lá da Bíblia, é um nome escroto aqui, Tessalonicenses. Já vos demos essa regra: quem não trabalhar também não há de comer. Né? Ou seja, se você não trabalhar, ser preguiçoso, você tá fudido, você vai pro inferno. Né? Então eu já vou adiantar aqui a minha referência, a minha recomendação é Etienne Labotier, eu acho que fala assim o nome dele, não sei, né? Que é o Direito à Preguiça. Né? Um textozinho interessante. Paula Fargue. Eu vou indicar esse. Tá. Paula Fargue, exatamente. Eu vou indicar esse também. Paula Fargue. O Etienne Labotier é servidor voluntária. O Etienne Labotier é sobre a servidão voluntária. Também é um texto legal também. Boa. Mas sobre a servidão voluntária, né? Mas só de curiosidade, sobrecarga, o Paula Fargue, ele é genro do Marx, cara.
Exatamente. Esse mesmo, o próprio. Que eu ia indicar, errei o nome dele, mas eu ia indicar ele. Ele começa o livro com uma citação muito boa. Sejamos preguiçosos em todas as coisas, exceto em amar e beber, salvo por preguiça. É do Lessing, né? Muito boa. É legal, é um texto pequeno, bem legal mesmo. Sim. Esse texto aí. Felipe, sobre o pós-pandemia, vamos chamar de pós-pandemia, tá? Porque assim, eu tenho visto aqui, nas conversas que eu tenho com uma galera que pensa em social e tal, SG, essas coisas, e alguns alertas que... O que é SG, cara? É uma policy de governança, sustentabilidade... Picaretagem. E gerência, enfim. É uma policy insuportável. Mas é uma policy mundial, assim, que sei lá, em pontos gerais, assim, bem resumidamente, quer dizer, cara, você tem que gerenciar as coisas de maneira sustentável, de maneira social, não tem que ser algo simplesmente comercial. Tudo bem, é algo que os livros de história vão destruir, mas enfim. Estão rolando algumas coisas que são meio frutos da pandemia. Por exemplo, não sei se estão acompanhados, é óbvio que sempre houve agressividade, agressão de adolescentes em escolas em relação a professores, colegas e tal. Mas tem acontecido muito agora que as escolas voltaram, está noticiando facadas, por exemplo, tá? Por quê? Cara, foram 2 anos de pandemia hard, onde os adolescentes, eles foram passando de ano online, no EAD, só que eles não construíram, e adolescência é construção, eles não construíram amizades, por exemplo. Então, pensa só, você chega depois de 2 anos, você é jogado lá numa turma onde ninguém é amigo de ninguém, porque ninguém conhecia ninguém, era tudo virtual. Aí começou uma onda de agressividade, que era uma onda de qualquer... bullying era respondido com agressividade imediata. E descabida a ponto de ter isso, facada mesmo, assim. E estão falando que é exatamente ligado à falta de amizade. Por quê? Você cria lá durante os anos um amigo ou outro. Você pode ter na escola um amigo, tá? Mas quando você sofre um bullying, de 2 uma. Ou seu amigo se junta com você e cai na porrada com quem fez o bullying, ou é a pessoa que te consola. Não conseguiu, não vão participar da agressividade, mas ela fala, seu gordinho escroto. Aí eu também falo assim, mano, foda-se, o cara é um idiota. Tá rolando muito isso agora, depois dos 2 primeiros anos de pandemia. E tem um outro ponto também importante, assim, eu acho que não tem muito a ver com o nosso papo, mas é uma informação que eu tenho aqui, conversei bastante com as pessoas, que assim, cara, tem uma geração de crianças e não de adolescentes, tá? Que ficaram 2 anos, porque a pandemia fudeu geral, sem acesso à proteína animal. E agora que eles estão voltando para a escola, que eles têm lá de novo a alimentação em escola pública, as crianças estão rejeitando carne, porque elas passaram 2 anos comendo basicamente arroz, feijão e ovo. Então, se dá uma opção assim entre carne e ovo, elas estão comendo ovo. Então são alguns traumas assim que estão rolando da pandemia, que vão com certeza se transformar em... Eu não vou falar uma geração, porque 2 anos não formam uma geração, mas, cara, um momento de vida de muita gente que vai ser muito mais difícil de sair do que foi de entrar, entende? O pessoal tá falando aí, né, por exemplo, mesmo na parte mais de educação, quer dizer, o cara, não foi que ele perdeu 2 anos, né, ele regrediu 1 ano até. Exato. Ou seja, sei lá, se o cara tava 2ª série, aí estaria agora entrando na 5ª série, né? 2 anos depois, não sei o quê. O cara, na verdade, tá voltando pra 1ª, quase, assim. E é uma pessoa que tem idade e altura e postura e mentalidade de uma série pra frente. Só que não tem conhecimento da série anterior. O pessoal no nosso meio aí, né? Não, tem atividade pra criança, tem escola lá online. Vai no Brasil real, cara. Foi 2 anos sem fazer porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu acho assim que a gente tá. As escolas estão estragando a infância.
né? A maneira como a gente tem transformado as escolas tem acabado com a infância. Né, ali, tipo another brick in the wall, né, transformar um negócio numa indústria, sabe? Todo mundo anda junto, pisca junto, tem que aprender o mesmo conteúdo junto e fazer tudo junto e fazer isso cada vez muito conteúdo. Então, essa coisa, a criança tem que saber um monte de coisa, sei lá, que ela, talvez muitas dessas coisas ela nunca vai usar na vida e tal. Então, você vai estressando muito ali, tá faltando tempo na infância e na adolescência para se relacionar com as pessoas, para ficar ocioso e para fazer sexo, na adolescência, no caso, né, ali, fazer sexo também, né, tá faltando tempo para essas coisas, né, um vestibulando não tem tempo para essas coisas, cara, né, ali, de capital, né, um vestibulando numa capital, disputando uma universidade federal, por exemplo, não tem tempo para essas coisas, tem uma escola aqui em Brasília que o lema dela, ela é recordista em aprovação na UNB e tal, e o lema dela é Yes Stress, esse é o lema dela. Por acaso é uma das escolas recordistas em depressão e tentativas de suicídio também, aqui na cidade. Não, e tem pai que coloca lá, né, cara? Isso que é incrível, né, mano? Muitas escolas estão adotando estratégias de empresa. Eu até trabalho com consultoria de empresas também, né, nessa área de soft skills, né, ou gestão de conflitos ou coisa assim. E muitas escolas estão adotando esse tipo de aula ou qualificação de alguma maneira assim, né, meio que extra, né, assim. E é importante ter um impacto positivo. Você trabalha esse senso de comunidade, de integração, de habilidades sociais, tá, para minimizar isso, porque a violência não só é um reflexo do estresse que elas estão vivendo fora da escola também, mas também é um reflexo assim, você põe um monte de gente presa dentro dos muros da escola e elas não sabem socializar. Aí elas se agridem. Né, se você qualificar elas, né, para uma socialização, né, esporte, artes e a parte social também, pensamento criativo, essas coisas assim, né, a escola é o quê? Decoreba, mecânica, né, fazer 1000 vezes exercícios. Então você tem que trabalhar essas outras dimensões aí também para poder minimizar esse efeito, né, que as escolas estão tendo aí nas pessoas. Que aí foi essa legião do burnout, né? Você começa a trabalhar esse burnout lá na pré-escola. Tem escola aqui em Brasília que é assim, preparação para concursos públicos desde o 1º grau. Ela põe uma faixa para fazer isso. Tinha que ser proibido isso, cara. Metas, desde o 1º grau, metas, pressão, né, tal, resultados e tal. Não, mas não era socializar e cidadania? Não era esses os objetivos da escola? Né? Não, agora é metas, vestibular, conteúdo, resultado. Você tem que retornar o investimento financeiro na sua educação. Essas coisas assim. E você vai botar seu filho nessa escola e vai ser aquele cara que vai, depois de crescer, se ele não te matar, ele vai te abandonar pra você no asilo lá, pra você ser tratado que nem um indigente, cara, né, de trauma contigo. Porque você não criou uma relação íntima com ele, né? Também ele vai fazer, ele fica é mais fácil pra ele fazer isso no futuro. Você é um pequeno psicopata. Mas, cara, é foda, porque eu volto àquilo que eu falei antes, sacou? Que eu acho que tem esse mito, né, de que do trabalho duro com sucesso, né? Então, se a criança ficar estudando que nem um retardado lá, sabe, repetindo lá pra passar na porra do vestibular, passar no concurso, ele vai ser uma pessoa bem sucedida e tá tudo certo, né? Saúde mental, foda-se, né? Não é musculação, né? Que é no pain, no gain, né? Se você realmente não sofrer, não ter uma dor física, você não vai crescer, né? Porra, trabalho e sucesso não é assim, porque tem uma série de questões, assim, né? Mas quando você lida nessa questão de sucesso, que, cara, estão totalmente fora do seu controle, né? Com sorte, com circunstâncias macroeconômicas, que você não tem controle. 90% é o acaso. Mas o problema é que eu acho é o seguinte, sacou? Aí pega o cara que é bem sucedido, talvez ele não consiga enxergar a sorte que ele teve, algumas circunstâncias ali que ele não teve controle. É lógico que não enxerga. Então, e outra coisa, ele vai ser o case de sucesso, né? Então vão copiar o que o cara fez. As patologias de sobrecarga, elas têm um discurso sedutor do trabalho como pano de fundo. É sedutor, cara, é sucesso, né? É conforto, é luxo, né? É promoção, é sedutor, né? Esse tipo de coisa, assim. Mas aí é isso, né? É igual que o Yuval Harari fala lá, né? A agricultura parecia sedutora também. Nossa, olha só, né? Não tem mais fome, diminui a mortalidade. Mas aí os caras falam assim, será que a gente valeu a pena mesmo? Né? Que o Harari fala, será que valeu a pena mesmo? Pô, mas a gente era mais feliz antes. O lance que você se esquivou, viu? Doutor, psicólogo do trabalho, especialista em psicologia comportamental, psicólogo clínico, Felipe dos Anjos, você se esquivou da pergunta do Januzzi. Qual foi ela? Como é que a gente se precaver? Como é que a gente evita o burnout? Como a gente... conscientização. Como a gente percebe que a gente está chegando perto do burnout? Conscientização, aprender mais sobre isso, e rápido, monitorar,
nosso lado psicológico, monitorar a ansiedade, monitorar o humor, monitorar sintomas de saúde, sono, alimentação, outras coisas. Eu vejo que quando as pessoas chegam na terapia, eu tenho que ensinar isso para elas. Né? Você tem que monitorar seu próprio corpo, suas próprias funções básicas, suas próprias coisas assim. Ela vive atolada de coisas, ela não para prestar atenção nela mesma, né? Para monitorar ela mesma. A gente está sempre fazendo, né, de alguma maneira, mantendo válvulas de escape ou coisas ligadas à arte, esporte e o lado intelectual. São maneiras de escapar do burnout também. Se o trabalho não te proporciona isso, é um problema, mas você vai ter que construir isso lá de fora, né, para tentar compensar de alguma maneira, né, algumas coisas assim. Então são recursos que a gente tem para tentar prevenir, né, algumas coisas nesse sentido assim, que é quase como assim, a alimentação balanceada, né, durma bem durante a noite de preferência, né, e faça exercícios, né, isso, cara, um baita remédio essas recomendações. E fora isso conscientização e monitorar os seus aspectos de vida para perceber cedo o problema, é mais fácil intervir. Né? Agora, se você deixar o problema crescer e quebrar, cara, o custo vai ser muito maior do tratamento. Ok, mas como você percebe? Vamos lá. Você tem... Aqui eu fui percebendo pelas pessoas à minha volta. Isso. São comentários das pessoas ao redor, noites mal dormidas na sequência, ganho ou perda significativa de peso num curto período de tempo, né? Dores no corpo, dor de cabeça, dor não sei onde, não sei o que e tal, dor na articulação, dor nas coisas, queda de humor, né, e de energia, falta de energia e tal, irritabilidade. Esses são os sintomas que a gente tem que estar monitorando, né, para poder perceber, porque esses sintomas não são interruptores, eles não aparecem de uma vez, eles vão crescendo devagarzinho, é uma escala, né, eles vão crescendo, de 0 a 10 eles vão crescendo ali, né, quanto mais cedo você perceber eles, né, mais fácil é intervir, né, fazer alguma coisa, mais leve é também intervir. Agora é isso, né, deixou o bicho pegar a conta ali para tratar, né, muito maior, igual o tumor, percebeu cedo, você tem um tratamento, percebeu tarde, às vezes nem dá mais para tratar. Né? Aí para mim aquela história do sapo, que se você joga ele na água fervendo, ele pula. Mas se ele estiver dentro da água e ela for fervendo, ele não percebe que ela vai aumentando. Chega um momento que ele morre lá dentro. Agora, o Paulo falou uma coisa antes, que a gente estava conversando, que talvez esse lance de burnout ou aumento de estresse esteja ligado a... Paulo, como é que você falou? A ditadura da... Felicidade. Tá. Não, tá, é isso que eu queria entrar. Não, existe uma puta de uma opressão hoje em dia, né? Que você tem que ser feliz, cara. Entendeu? É o que eu chamo de ditadura da felicidade. Isso. Né? E aí você vai trabalhar até a morte pra ser feliz, cara. Entendeu? Eu não sei. E se você não for feliz, você é um puta de um fracassado. Né? Positividade tóxica, né? Essas coisas nessa linha assim que estressa, né? Ele vira cobrança, vira meta, né? Vira umas coisas assim. Né? Caralho, ele quer uma carga a mais. Como é que é essa meta de ser feliz, cara? Como é que funciona isso? Porra, assista qualquer comercial, cara, entendeu? Qualquer coisa. Não, busca felicidade. Não sei, fica tudo girando em torno disso. Porra, mano, qual o problema de ser infeliz, cara? A infelicidade é que move o mundo, caralho. Entendeu? E a preguiça. Cara, a gente já falou isso em alguns episódios e tem assim, muito a ver com vamos falar de redes sociais, por exemplo. Cara, a rede social da felicidade, da alegria, o Instagram, porque você não posta o PF, você posta a barca de sushi. E já teve uma pesquisa... É depressão, né? E aí tem assim, mais um podcast de horas aqui também para poder falar disso. Né? Mas a depressão é a doença que tira a felicidade das pessoas. É a doença da infelicidade. E às vezes você só mostrar os momentos, e aí é muito redes sociais, felizes e positivos. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma colega minha que mora nos Estados Unidos, que assim, era colega minha quando a gente morava em Brasília, você tem 12, 13 anos, sei lá quantos anos. De repente ela mandou uma mensagem pra mim, mentira, vou retomar isso aí. A prima dessa minha colega, que mora nos Estados Unidos, e agora acho que ela mora em Oslo, sei lá, ela mora na Europa. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim: André, beleza? Tipo, 12 anos que a gente não se falava. Eu falei, beleza. Ela, então, tá sabendo que você tá acompanhando os posts e aí não vou falar o nome do cara, um amigo nosso comum lá de Brasília? Eu falei, não, por quê? Porque ele tá depressivo, tá falando sobre morte, tá falando sobre suicídio, tá falando sobre depressão. Aí eu peguei, olhei e tava mesmo.
Aí liguei pro cara. E aí, não ligava pro cara também, tinha uns 6 meses. E aí, mano, como é que você tá? Porra, me separei, a mulher quer levar meu filho. Então ele começou a jogar, assim, sabe? Numa rede social que é só de coisas alegrinhas e felizes, ele começou a jogar uns pedidos de ajuda ali, entendeu? E aí uma pessoa que mora na Europa percebeu isso, porque, sei lá, tem tempo pra ficar realmente dando atenção a posts de redes sociais, e deu um toque, liguei pro cara, depois conversei com os amigos, a gente fez ali um grupinho de ajuda pra entender a história do cara, e realmente ele tá passando por um momento merda, não que a gente tenha ajudado, mas pela atenção que a gente deu pra ele, sabe? De um alerta de uma galera do outro lado do mundo. Tem muito isso também, né? Entender esses gatilhos e essas... Pô, às vezes as pessoas estão pedindo ajuda sem estar pedindo ajuda. Eu não sei, Felipe, se acontece isso muito, de ser, sabe? Cara, não vou, porque as pessoas são vulneráveis, não querem mostrar vulnerabilidade. Uhum. Elas simplesmente pedem ajuda de uma maneira velada e quando você... Se você não prestar atenção, cara, você não ajuda. Tanto culpa delas, que não sabe pedir ajuda, quanto culpa dos outros, que não sabem escutar direito. Uhum. Né? E tem todos esses cenários, e às vezes juntos, né? Ou às vezes separados, esses cenários, essas possibilidades aí. Então não pode... O cara tá falando essas coisas, não pode sacanear o cara, então, mano, nessa hora? Eu acho assim, a zoação, ela não é um bullying propriamente dito. Não é né? bullying, não é bullying. O bullying tem uma intenção de tirar o cara do grupo. Uhum. Né? É uma violência que tem a intenção de tirar o cara do grupo. Né? Grupos masculinos, eles são repletos de violência verbal ou até física mesmo, mas nem sempre tem a intenção de tirar o cara do grupo. Às vezes é para incluir o cara no grupo. Uhum. Mas assim, tem algumas pessoas de fato, né, tem uma estrutura mais frágil, né, e não conseguem acompanhar o grupo, né, nessa dinâmica às vezes. Mas e outra coisa também que eu pensei aqui, André, no que você falou, que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com rede social, porque muitas vezes tem aquelas pessoas que são aqueles vampiros de atenção, né? Então vai postar, tô triste, tô não sei o quê. Mas não tá triste. Então, esse ganho secundário com a depressão e com o suicídio, né, ele acaba alimentando a crise, né? Assim, é ruim porque a pessoa ela ganha atenção porque fala isso, mas é porque ela não sabe falar outra coisa. Ou se ela fala outra coisa, ela não ganha atenção. Ela ganha atenção, ela fala isso e ela tá carente de atenção, ela fala de novo, aí fica... Então, assim, isso favorece a pessoa caminhar pro buraco, assim. Né? Assim, uma hora ela consegue, né? O negócio errado ali. Então, saber identificar esse tipo de coisa, qualificar as pessoas, né, para esse lado psicológico é fundamental. Inclusive, estou lançando, né, pela minha empresa, cursos relacionados a isso agora no 2º semestre. Boa. Né, sobre treinamento para suicídios, ou habilidades sociais, ou outras coisas assim. Então... Se eu for fazer meu jabá aqui, posso, né? Claro, pô. Não, tava demorando. Eu não tô te pagando nada, cara. Então fica à vontade aí, velho. Além da terapia, né? Além da terapia, eu tenho uma clínica também que eu supervisiono lá o pessoal. Esses cursos aí estão chegando em breve. Boa. Pô, depois a gente coloca aí no link também o link dos seus cursos. Isso, o Instagram da minha clínica lá, eu vou botar lá pra vocês. Demorou. Pô, aí como a nossa audiência somos nós 4 aqui, minha mãe, tá bom, provavelmente minha mãe tá precisando. Tô zoando. Que é isso, hein? Não, mas só uma coisa, né, cara? Falando dessas questões do trabalho, né, de síndromes do trabalho, eu acho que no máximo que a gente conseguiu fazendo podcast talvez seja o início de alcoolismo aí, mas fora isso... Burnout não teve, mas o Figueiredo aqui tá reclamando já, cara. Mas tudo bem, e esse... E um burnoutzinho aí que a gente perdeu aí o cronograma aí dos episódios, verdade, aí umas 2 semanas. Pediu um burnoutzinho aí. mas... Que foi o... mas... coletivo, galera, não foi nada... mas audiência... Nós sabemos exatamente o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Enfim. Mas nossa audiência é paciente. Aí, beleza? É de boa, estão tranquilos. Tá tudo bem. Beleza, cara, muito bom. Porra, eu gostei bastante. Eu acho que é um assunto que tá, na cabeça de muita gente. Eu tenho visto isso dia a dia. As pessoas falam um pouco sobre isso. Não sabem pedir ajuda, não sabem dizer que estão sofrendo. Essa história da gente estar super online e pouco presencial é importante também. Sabe, é preocupante também. É óbvio que a gente precisa se cuidar. É melhor a gente ficar surtando do que a gente morrer de Covid, dessa porra.
Mas, cara, eu acho que as pessoas têm que se comunicar melhor, entender, sabe? Sei lá, principalmente as pessoas mais próximas, sabe? Às vezes pedir de ajuda parece que é reclamação. Você fala assim, como é que você tá? Se você não responder, tô bem, você fala assim, não, nem tão bem. Qual é? Deixa de ser fresco, não sei o que. Vira uma... quer chamar atenção, entende? Tem que pensar que, de repente, cara, dizer tô bem por educação é diferente se você for amigo mesmo. Você fala, cara, não tô bem não, velho. Não, mas aí você pode fazer o contrário, né? Tô mal pra caralho, né? E você ainda vem aqui pra pisar em cima ainda? Vem me perguntar pra pisar em cima? Mas eu escutei muito isso, Paulo, durante esses meses. Eu escutei muito assim, como é que você tá? Cara, não tô legal não. Qual é? Deixa de frescura. E aí chega, entendeu? Não, mas cara, o fato é o seguinte, melhorou muito do que 100 anos atrás, melhorou, mas a realidade é que doença mental ou condições mentais é extremamente estigmatizado. Exato. O pessoal não procura ajuda. Piorou, né? Melhorou muito uma série de coisas, assim, como fonte foi... O Reich tem uma frase que é 400 anos de tecnologia e ciência levaram o homem da Terra com a carroça puxada a cavalo até a Lua, mas não aproximaram ele 1 centímetro sequer da compreensão da própria natureza. Não, mas o problema é o seguinte, se o cara achasse que você tinha uma doença lá 100 anos atrás, você tava fudido, porque o cara ia te dar choque na cabeça, né? Você ia ser torturado ainda, né? Não, se você nascesse com qualquer tipo de disfunção, cara, é isolado da tribo pra morrer sozinho, entendeu? Era fraqueza e não... Tinha... Tudo bem, não tinha o conhecimento do tratamento, mas imediatamente era fraqueza. Acabou, cara. Tá fora. Isola. A gente não pode contaminar, isso pode pegar. Enfim, evoluímos. Isso que o Felipe falou é importante realmente, cara. A gente evoluiu em tecnologia, mas em trato humano, você vê que a gente tá em guerra de novo. A gente tá em política de novo, tá? Tudo de novo, cara. Isso não muda. A gente tem uma sonda em Marte e a gente continua brigando por causa de petróleo, entendeu? Ou por causa de alianças. Então, assim, de recomendação, além do elogio à preguiça, direito à preguiça, eu não lembro direito como é que era o título lá, mas além desse, os filósofos de Frankfurt são bons, eles são especializados em crítica à sociedade do trabalho, né? E o Christophe Dejoux, né, também ele fundou um campo chamado Psicodinâmica do Trabalho, né, que inclusive eu fiz meu mestrado e doutorado nessa linha, né, e ele é muito bom nessa parte, né, de compreender e de propor soluções, né, para essas questões relacionadas ao trabalho de maneira geral, né, de drogas, álcool, estresse pós-traumático, burnout e outras coisas mais assim. Boa. Você tá ligado, Felipe, que você tá correndo um sério risco aqui, hein? Você vai falar de escola de Frankfurt, entendeu? Cara, você vai receber um carimbo na testa aí de marxista cultural, mano. Minha tese é meu livro, né? Então tá lá, inclusive tá aqui, ó. Vocês não vão ver porque são podcast, mas vocês aqui vão ver. Então tá lá, eu uso os caras também pra poder falar isso, tá carimbado. Boa. Depois vamos colocar nos créditos o livro também. Uhum. Eu só queria lembrar uma coisa aqui que aconteceu, acho que 2 semanas atrás, né? A Anísia da Silveira, quer dizer, psiquiatra, que lutou contra o sistema manicomial, tudo, elas foram fazer uma homenagem a ela no Congresso, né? E é lógico que o nosso excrementíssimo presidente vetou a porra da homenagem, certo? Então, beleza, então assim, temos um futuro brilhante, né? Manicômio e choque elétrico, cara. E armas também. Pois é. É verdade, aí economiza no choque, né, cara? Pois é, dá o tiro do pé logo. Né? Eletricidade tá caro, a energia elétrica tá cara, vamos dar uma bala, dar um tiro logo que é mais rápido. Que tiro coronhado. Mas a gente tá vendo. Não, é mais simples, e tá acontecendo aí. É só você jogar um cara no camburão e meter um gás dentro e fazer uma câmara de gás móvel. Mas ele sai meio caro, cara. Cada bomba daquela custa R$700, mano. Entendeu? Então é meio. É o valor da vida do cara, né? Pois é.
Bom, na verdade, o valor da vida é zero, porque o policial não vai pagar a porra da bomba. Exato. Né? Mas Não vai mesmo. Mas Nós vamos pagar. lembrei só de uma história aqui rápida. Um grande amigo nosso aí, que não vou mencionar o nome, que ele passou um tempo desempregado, não muito, né? Aí ele arranjou um emprego, cara. Mas assim, acho que deu 2 semanas e já tava com burnout, cara. Acho que. Mas não tem tempo pra isso, cara. Às vezes isso tá. Só que o burnout dele não era o burnout que a gente tá falando aqui, não, tá? Só. Ele achava que tava com burnout, mas não tava com burnout, não. Pô, Tim Maia, eu não nasci pro trabalho. Aí 2 semanas de trabalho. Pra quem não nasceu pro trabalho, é burnout, né? Pois é, cara. Trabalhar é incrível, velho. É sensacional. Vocês vão gostar de uma das minhas recomendações, bastante. Então, mano, vamos deixar isso. Eu só acho que no final das contas é o seguinte, sacou? É que você tá no bico do corvo ali, cara, você tá fudido. Tenta arranjar alguma ajuda, mas eu me preocupo mais com essa questão da galera que não tem o que fazer, sacou? Tá, eu queria discutir uma outra coisa, e aí essa coisa não tem que fazer, eu acho que talvez tenha um aspecto central, porque você fez a distinção entre, sei lá, o trabalho, novamente, caçador-coletor, etc, e o trabalho industrial hoje, né? E se você pega assim, a gente está falando desses problemas de burnout bem numa sociedade extremamente urbanizada, tá? Intelectualizada, ou seja, nunca se teve tanta educação quanto hoje, né? E até que ponto, por exemplo, será que o problema não é o tipo de trabalho, mas sim o fato de que hoje as pessoas podem ter escolha? E antigamente elas não tinham, então você vai fazer o que você nasceu para fazer, cara. Teu pai, você tem a terrinha, você vai trabalhar lá. Você é o senhor feudal, você vai ser senhor feudal, vai morrer na guerra, vai ser padre, entendeu? E se você for um servo, você vai ser o servo, teu filho vai ser o servo. Sim, você não tinha que escolher, não tinha que estressar, cara. Você vai ter que fazer aquilo e acabou. É menos estressante quando você liga a TV e só tem um canal. Quando você liga a TV e tem 250 canais, mais um catálogo inteiro de Netflix, né? O cara pode ficar perdido ali, né? Se ele não estiver bem orientado, se ele não estiver bem qualificado para lidar com aquilo pode estressar ele. Né? Assim, informação é muito bom, mas essa infotoxicação, né, que está característica de hoje em dia, né, assim, um excesso de informação, isso não é bom. Né? Então... Eu não estou falando tanto de informação, eu estou falando... Cara, a criança nasce, ela pode fazer qualquer coisa. Uhum. Então mesmo, você tá aqui, eu posso mudar de emprego, eu posso fazer uma outra área, posso fazer. Então, assim, eu não sei, me parece. Eu sinto que, sei lá, de certo modo, ter muita escolha acaba sendo uma merda de vez em quando. Sim, né? Orientação vocacional lá na antiguidade era hereditário. Meu pai é agricultor, eu trabalho na roça. Meu pai é marceneiro, eu vou ser marceneiro. Meu pai é o rei, eu sou o príncipe. Né? Depois, na Idade Média, a orientação vocacional virou uma missão de Deus para você. Você é porteiro porque Deus lhe confiou a missão de resguardar entradas e saídas por essa porta. Né? Revolução Industrial, né? Iluminismo e tal, né? Aquele modelo romântico do chave fechadura. Né? Então você vai chegar num profissional, ele vai fazer uma análise completa do seu perfil. Aí ele faz uma análise completa do perfil do mercado. E você vai encaixar um no outro assim, tipo chave fechadura, fazer clique e as portas vão abrir. Né, e tal, e assim, então, depois assim, né, você vai lá no profissional, aí vai sair no papel do computador, tá impresso assim, psicólogo, né, assim, ele vai dizer para você, né, então, Futurama total, hereditário, uma missão de Deus, ou um profissional, a ciência, né, dizendo para você, nenhuma delas está escolhendo, né, você só vai escolher agora na pós-modernidade, valores líquidos, né, uma multiplicidade infinita de profissões que nem existem ainda, você pode ser. E esse discurso falso, né, de que você pode ser tudo, cara. De astronauta, jogador da NBA, jockey ou concursado. Não é mentira isso também, não é verdade. Mas dá uma falsa impressão de que tem tanta opção que algumas delas têm até que descartar. É estressante, né? Tem que ter contato com isso. Então, de fato, é uma dificuldade, sim, né? Essa característica de hoje. Diferente da dificuldade de antes, que você não tinha escolha. Se você se identificasse com o seu trabalho, então você se deu bem. Se você não se identificasse, você se deu mal. Mas, assim, não tinha o estresse da escolha ali para isso. Você não tinha a responsabilidade. A culpa era de Deus, né? Ou do seu pai, mas a culpa não era sua porque escolheu errado, né? Mano, por isso que eu acho que mete uma renda básica universal para todo mundo aí que seja digna. Se quiser trabalha, se não quiser trabalha, não trabalha, tá tudo certo, velho. Resolve esse problema. Acho que isso vai ser, daqui a alguns anos, vai ser inevitável ter alguma coisa desse tipo. Né? Eu também acho. Né? Ou senão vai virar distopia total, né, cara? Mas vai ser Ancapolândia. Né? Ancapolândia é o que os caras querem, né?
Assim, não necessariamente minha torcida não, mas eu acho mais provável a gente virar a selva do que a gente virar esse cenário aí. É isso que ele tá falando. Não, eu concordo com você. Mas, porra, vai ter que ter, cara, entendeu? Não tem jeito, mano. O ser humano tá virando supérfluo. Uhum. Você não precisa de tanto youtuber aí, né? Porque a partir de um certo momento, né, você fabrica as coisas, a classe média se torna inútil economicamente. Você não precisa mais da classe média. Beleza. Vamos começar com as recomendações que a gente falta aqui. Cara, também é recomendar o De Oito à Preguiça, do Lafargue, que o Felipe recomendou. Esse livro tem uma edição nova da Veneta, que é bem massa, que tem um prefácio da Marilena Chauí. É fácil de achar, baratinho, bom. Olha só. Bacana. Eu lembrei agora que você falou assim da missão divina, do que você tem que fazer. Lembrei daquele desenho animado Futurama. E eu acho que é no primeiro episódio, né? Porque qual é a história, né? Também desenho antigo, a gente pode dar um spoiler. O cara ele é congelado, né? O Fry, e acorda, sei lá, 10 mil anos do futuro, sei lá, bem distante. E ele era um entregador de pizza, né? Um delivery boy. Aí ele vai numa. Você fala, beleza, não, os caras botam um chip nele, beleza. Agora você tem que ir na agência de emprego pra ver qual é o emprego ideal pra você. Lá vão ver seu DNA, seu psicológico, seu cérebro, analisar tudo pra ver, sabe, qual vai ser o ápice, sabe, de você, como você mais vai poder contribuir com a sociedade. Ele ficou muito empolgado, né? Caralho, finalmente, vou parar de ser, sabe, entregar pizza, vou ser vou atingir meu máximo, aí faz análise lá, delivery boy. A vocação dele, exato. Mano, entendeu? E por último, cara, tem uma série que eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Ela é nova, ela estreou esse ano no Apple TV, que chama Severance. Em português eu acho que ela tá como Ruptura, né? Essa série é muito interessante, né? Só vou pegar assim, a premissa dela. O que acontece? No futuro próximo, né, existe um procedimento cirúrgico que você pode fazer opcionalmente, em que você não lembra nada da sua vida de fora do trabalho quando você está no trabalho, e vice-versa. Ou seja, quando você está no trabalho, você não sabe quem é você fora do trabalho. Você como se fossem duas psiques diferentes. Essa série é muito interessante, né? Eles brincam com uma série dessas coisas que a gente falou aqui hoje, né? Então, quem tiver aí na Apple TV ou tiver paciência de pegar um torrent, vale a pena assistir. Bacana. E aí, estressadinho do Grow? Quais são as tuas recomendações? Eu só tenho uma recomendação, que é um vídeo do Porta dos Fundos, se chama Correria. Vou botar aí, vocês vão dar uma olhada nisso aí. Vocês vão entender o que eu tô falando. Esse é bom, cara. Não tô muito com palavras não, mas... É muito bom. É isso. Eu lembrei lembrei do outro do Porta, né, que eu acho que não sei, acho que é um trabalho, uma coisa assim, que o cara tá segunda-feira de manhã no trampo, né, aí chega e me dá, bom dia, o cara, bom dia o caralho, porra. Isso aqui é trampo, né, isso aqui, se fosse bom, chamava trabalho. Se fosse bom, chamava suruba com a Bruna Marquezine, sacou? Aliás, eu lembrei, cara, A Vida de Truman é uma recomendação que eu tenho, porque assim, fala muito que foi falado aqui em relação a um burnout não relacionado ao trabalho, tá? Que o Felipe falou. É um burnout que o cara tem uma vida perfeita, mas é perfeita demais. É muito. E isso causa um desconforto absurdo, que ele toma atitudes extremas. Como, por exemplo, tentar fugir daquele mundo perfeito. E é antigo, é batido, mas A Vida de Truman conta um pouco dessa história de sinais. Cara, ele começa a perceber que, mano, tem alguma coisa errada ali. E aí, de repente, ele toma a atitude que ele tem que tomar e destrói tudo em volta dele, que é um grande show, que é Truman, o show da vida. Boa. Sinais, senhores, sinais. Bom, eu vou fazer uma recomendação séria, né? Acho que tem tudo a ver com o negócio aqui, certo? Que é um manifesto do grupo Crises. É um grupo alemão lá, de intelectuais lá, não sei o quê, que se chama Manifesto contra o Trabalho. Tá? Não é a preguiça, não é contra o trabalho. Eu só vou ler a primeira frase, porque a primeiro parágrafozinho aqui, porque é muito interessante. O cadáver domina a sociedade, o cadáver do trabalho. Todas as potências do mundo estão coligadas em defesa dessa dominação. O Papa e o Banco Mundial, Tony Blair e Jörg Haider, sindicatos e empresários, ecologistas alemães e socialistas franceses, todos eles só têm uma palavra na boca: trabalho, trabalho, trabalho. Né? Então ele é bem interessante. É de 99, até que você pode ver aí, quando ele fala Tony Blair, essas coisas aí, você vê que é 99 mesmo, tá? É bem legal. Vai ter o link aqui no site dos caras, tá? Então vocês podem dar uma olhada. Citaram aqui, mas eu vou falar de novo que acho que tem tudo a ver com isso aqui. É aquele filme lá, o Clube da Luta, né, cara?
Da Acho que tem luta. tudo a ver aqui, certo? Tem um outro filme que é um puta filme interessante, que é o American Beauty, Beleza Americana. Boa. Porra, exato. Isso é muito. Assim, eu não sei se tem exatamente Burnout, mas acho que Burnout caberia muito bem naquele filme. Sim. E Burnout sucessivos de diferentes categorias, né? Uhum. Então, Não, esse é Burnout, sim. O Kevin Spacey, Kevin Spacey. O ele cancelado chegou num Kevin momento de Spacey. estresse absurdo. Enfim, que ele decidiu, cara, eu só quero o mínimo de responsabilidade. Ele foi virar atendente do McDonald's, sacou? McDonald's, né, cara? Porque ele falou, cara, não quero mais responsabilidade na minha vida. Eu quero começar a fumar maconha e eu quero começar a trabalhar no McDonald's. Depois de sair de, sei lá, um gerente / diretor. Dizem que trabalhar em fast food é extremamente estressante, Ah, sim, cara. imagino que sim, né? É Hollywood, Sim. né? Mas... Só uma coisa que eu vou fazer um comentário rápido aqui que eu pensei. Faz tempo que a gente não recomenda nenhum filme do Stallone, né, cara? Tá errado isso aí. Porra, isso tá errado. Tá errado. A gente tá falhando nessa? Então, ó, audiência, se souber algum filme do Stallone sobre Burnout, manda pra gente aí. Pô, acho que todo filme do Burnout, né, cara? Burnout dos personagens e Burnout de quem tá assistindo. Cara, o Rambo é um Burnout. Rambo é Burnout. Não, É mas Burnout, cara. O Rambo é um Burnout. Na verdade É estresse pós-traumático. O Rambo é estresse pós-traumático. Militar é tudo estresse pós-traumático, cara. acho que talvez seja um burnout assistir os filmes novos de Stallone, cara. Talvez seja isso. Sei lá. Bom, pode ser. Né? Aí eu vou recomendar um outro filme, tá? Novamente, eu acho que ele não tem nada de burnout aqui, mas tem uma parte lá que dá pra dar um burnout forte, né? Que é o Groundhog Day, tá? É o dia da marmota, não é? O dia da marmota, que é o feitiço do tempo. O cara vai viver no mesmo dia sequencialmente, assim, né? Então, uma hora, sei lá, você deve ficar de saco cheio disso aí seria uma boa. Isso, é uma metáfora do trabalho, né? O trabalho todo dia igual, todo dia igual. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o negócio. Então tem a música, então cara, tem a música do Chico, que é todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Cara, eu lembrei. Muito. Não, sim. Mas eu lembrei de mais uma série agora da Netflix, que é um anime, né? Um desenho, que chama Agretsuko. Né, que é de são os personagens antropomórficos, né? E ela é uma panda vermelha. E é bem esse ambiente de trabalho estressante, sacou? E ela desconta a válvula de escape da personagem é cantar death metal no karaokê. É bem engraçadinho, né? Caralho! Tá na terceira temporada, que é bem fraca, mas a primeira é muito engraçada, sacou? E é bem crítica. Caralho, bem você tá falando de um panda vermelho? Exatamente isso. Eu não entendi essa porra, mas. Vale a pena assistir. Eu lembrei agora. Anime, Tem tudo a ver. cara, anime. Tem tudo a ver com o que a gente Tem falou. os caras que são fanáticos. Panda vermelho que tem um burnout. Tá aí. Não, Acho que fechamos no esse desenho episódio. todo mundo tem burnout quase. Se fosse o panda vermelho, você ia burnout todo dia, né, mano? Muito bom. Bom, agradecer aí mais uma Beleza, vez galera. a presença do Felipe. Valeu aí pelo seu tempo, gravando mais tarde hoje. Boa, que coisa, prazer demais aqui. Eu sou convocado pelo Quina do Mundo, eu não sou convidado, eu sou convocado aqui. Aí sim. Convocado, peraí, só esclarecer aqui. Convocado, sentido convocação para a seleção brasileira, não para o exército brasileiro, tá? sim. Vamos deixar isso bem claro. Ou você vai lá ou fazer um mesário, gol né? junto com o Neymar, ou você vai fazer um gol junto com o Neymar, ou você vai pintar meio fio, né? Ou convocado a ser mesário, né? Também tem essa. Vai ser um pesadelo. Filipão, obrigado, meu querido. Obrigadão mesmo por ter atendido mais uma vez o chamado. É nóis. Eu acho que foi sensacional. Acho que tá super no momento esse episódio. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Show, tamo junto. Beleza. É isso aí então, galera. Acho que agora a gente consegue voltar a nossos episódios quinzenais. Vamos ver. Vamos testar. Tem que acreditar. Tem que acreditar, Molusco. Tem que acreditar. Falou, galera. Valeu. Até mais, pessoal.